Bem-vindo, meu amigo, bem-vindo, minha amiga. Hoje, bate-papo mais do que especial aqui no canal Dezímia. Tô com convidados de alto garbo e elegância. Para começar, meu amigo Gabriel Corros, tudo bem com você? Tudo ótimo, muito bom estar aí em mais uma gravação, né? Hoje assunto pesado. Ah, cara, pesado. Não sei se... ou a gente ama ou a gente odeia. Na maior parte do tempo a gente odeia. Tô com DBAs para falar sobre banco de dados, é isso mesmo? Exatamente. Os dois DBAs Dezímia, nossos mestres dos bancos de dados, enfim. Os nossos magos, não é nem mestre, eu já elevei eles a mágicos, magos e mágica. De vez em quando o que eles fazem parece milagre, parece mesmo, tá? Mas vamos lá, deixa eu cumprimentar as pessoas. Vamos mostrar a educação, né? Meu amigo Marcelo Miquelon, tudo bem com o senhor? Bem-vindo. Assim, estou lisonjeado pela presença aqui ilustre de todos, né? Ah, muito bom, muito bom. Mas sabe que é um monstro, né, dos bancos de dados, o cara que consegue reduzir queries de horas para segundos ou milissegundos, às vezes também, mas não temos ninguém muito menor do que Miquelon. Aliás, Miquelon mais alto, eventualmente Mike um pouco mais forte. Meu amigo Mike, tudo bem com o senhor? Tudo bom, tudo certo. Obrigado pelo convite aí de participar, estou muito feliz. Já tinha feito uma live com o Gabriel, foi muito legal. É bom estar aqui de novo. Muito bom. Gente, olha só, a ideia é falar sobre banco de dados, tá? E eu acho que esse tema é de enorme relevância. Todo mundo que nos acompanha, praticamente todo mundo que desenvolve aplicações no Brasil hoje acaba utilizando o banco de dados. E eu sempre digo nas minhas apresentações, Marcelo Miquelon tá complicado. Eu sempre digo nas minhas apresentações que quando... parecido. Exato. Quando você chega numa empresa e você ouve que o banco está sentando, que o banco é um problema, geralmente o banco não é o problema, né? O problema é a forma como se utiliza o banco. E se tem uma coisa que esses dois caras têm visto há bastante tempo, é banco de dados sendo mal usado, certo? Enfim, maltratado. Judiado, eu diria, Judiado. Né? E aí a gente tem essa ideia de que o banco se converte em gargalo, né? As pessoas começam a procurar alternativa. Durante anos eu desenvolvi um banco de dados no SQL, né? Trabalhei do lado de trás, vai escrevendo um banco de dados, e às vezes as pessoas vinham para mim, Miquelon, falando, poxa, eu vou adotar um banco de dados no SQL porque o relacional não aguenta as minhas demandas de desempenho. Eu digo, querido, você também deve ter ouvido isso um bocado de vezes, né, Miquelon? Claro, e eu te diria que assim, é algo que também é emergente, né? A gente está falando aí de bancos que nasceram há 20, 30 anos de tecnologia. Talvez até mais, né? Mas eu me baseei mais pelo SQL Server ali da 2000. A gente tá ficando velho, Miquelon. Enfim. Então, ao longo do tempo, a tecnologia mudou, o mundo mudou e ele precisou de mais dinamismo e rapidez. E a grande sacada é que eu acho que não existe uma ferramenta única para resolver determinado problema. Né? Então surgiu várias vertentes, o relacional, o não relacional também começou a ganhar espaço forte e se viu que tem problemas que ele resolve tão bem ou melhor até do que o banco que era legado, a tecnologia que a gente tanto conhecia e foi amplamente empregada, né? É curioso, né, Mike? Porque quando a gente fala sobre banco de dados, de maneira geral, as pessoas têm aquela ideia, e óbvio, a ideia base de uma estrutura tabular, você tem lá linha, coluna, você tem as tuplas, você tem registro, mas como o Miquelon está falando, os bancos ditos relacionais, com o passar dos anos, eles foram ganhando recursos que foram aproximando eles também dos não relacionais. Então você tem hoje colunas especiais para guardar XML, JSON, você consegue indexar já a informação dentro desses caras, ou seja, você já consegue colocar, e esse é um ponto também difícil, a gente estava falando sobre isso antes da gravação, né? Os bancos, para eles poderem ser úteis, né? Eles também se transformaram em sistemas permissivos. Você consegue colocar arquivo dentro do banco, que não é considerado necessariamente uma boa prática, você consegue colocar documentos, estruturas, enfim, não é porque pode que necessariamente deve ser feito, prática, né? Mas eu acho que o mais curioso nisso Perguntei pro Mike, rapaz, deixa de ser prometido. Desculpa. Eu diria que existem diversas problemáticas que acabaram levando isso aí que tu comentou, um negócio que quando a gente para e pensa, mas por que tanta coisa se agregou, né? Mas é que o dado estava lá, e quando tu estava com a aplicação do lado de cá, as coisas tinham que trafegar de um lado para o outro para começar a ser processado.
Aí o que o banco de dados fez? Começou a trazer recursos para tentar mastigar o máximo possível e fazer o round trip ser menor. Então essas coisas começaram a evoluir junto com a tecnologia para tentar simplificar esse caminho e dar esse desempenho que a gente tanto fala, né? A gente precisa muitas vezes, eu não preciso desse dado aqui que ele tenha robustez de existir, colunar, índice, um monte de coisa. Só preciso que ele esteja armazenado de um jeito e depois, quando eu precisar, eu processo um pouquinho aqui e ali. Legal, tá lá a coluna com o dado armazenado daquele tipo diferente e tu consegue fazer um pré-processamento para tentar mastigar o máximo possível, diminuir o volume de dados e fazer esse dado chegar mais rápido para a aplicação. Então o banco de dados começou a incorporar recurso para tentar ajudar a aplicação. E isso é uma grande verdade, né? Mas o ponto todo é que determinar o limite, né, Corroxa, é sempre difícil. A gente vê algumas aberrações, né? Mas eu acho que não é nem a questão do limite ou aberração. Eu acho que, vamos lá, do Pareto dos problemas. Não é por um uso de um recurso muito novo, de algo que o banco está tentando inovar para chegar num banco não relacional. Pelo menos assim, o que eu admiro muito do trabalho de vocês do dia a dia é que é aquele básico que muitas vezes a empresa acaba falhando. E que é o que a gente chama do feijão com arroz, que fica mal feito e que gera todas as dores de cabeça no futuro. Eu nunca me esqueço, algumas consultas trabalhando com o Miquelon algum tempinho atrás, consultas espetacularmente grandes, e o Miquelon trazendo algumas técnicas de usar, pivotar o dado e assim, cara, aquilo lá já mudou a minha cabeça drasticamente. Esse talvez seja um problema, né? A gente assume que, como a SQL tá aí há tanto tempo e, de certa forma, todo mundo precisa mexer com banco de dados e todo mundo precisa entender minimamente a ideia do que é um índice. É muito difícil hoje você desenvolver uma aplicação de negócios sem entender o fundamento do fundamento, né? E, de certa forma, eu acho que os bancos eles foram evoluindo com o tempo. O próprio mecanismo de otimização de consulta é inteligente o suficiente para poder, eventualmente, pegar o que é a intenção do que o cara está escrevendo no SQL está querendo fazer lá e traduzir em alguma coisa que seja performática. Os bancos estão conseguindo, sim, fazer um bom trabalho. Aliás, bancos de dados e compiladores são as duas grandes peças de engenharia e ciência da computação que vem avançando nos últimos anos. Mas o ponto todo, Corroxa, eu acho que esse talvez seja o problema, né? Todo mundo pensa que de DBA e louco todo mundo tem um pouco, né? E não é exatamente assim. O Miquelon, e vendo muito trabalho do Miquelon, vendo trabalho do Mike também, eu comecei a perceber como é fácil você perceber uma consulta que foi feita por um programador que está improvisando lá e tentando escrever alguma coisa que vai rodar no banco, versus aquilo que é feito por um DBA. Né? O Miquelon mostrou muito isso com um exemplo entre cursor. Aliás, eu comecei a entender que toda vez que eu vejo um cursor sendo utilizado, eu parto da premissa que foi escrito por um programador, né? Porque uma lógica. Um panda. E matamos, na maior parte das vezes. Dois se tu usar select asterisco. eu acho que a treta é o seguinte, cara. De maneira geral, não dá para demonizar o recurso. O problema é o mau uso, né? E esse acaba sendo um ponto interessante. A gente tem, às vezes, bancos de dados que começam a sofrer porque você tem pessoas que não têm cabeça de banco de dados tentando. E aí você diz que o banco de dados é o gargalo. Mas é que eu acho que a grande questão aí é que hoje, eu comentei de dinamismo no mundo, né? Hoje o cara que é dev, ele não se especializa unicamente numa determinada tecnologia. Então o cara tem que ser bom em escrever código, o cara tem que ser bom em lidar com arquivo, o cara tem que ser bom com XML, com JSON, com todas as novas estruturas que estão surgindo e, consequentemente, o cara tem que ser também minimamente bom em escrever para o repositório que os dados estão sendo armazenados, geralmente um banco de dados. E aí a grande falha é que eu estou comparando a visão de um especialista com a visão de um cara mais genérico. Uhum. Tu comentou de cursor, né? Quando tu tá ali desenvolvendo, tudo que tu olha é laço, né? É cursor ali. E aí, quando o cara vai para uma escrita de outro mundo, que é o mundo do banco de dados, a cultura muda totalmente. Tu não pensa mais em registro a registro, mas sim em blocos de dados. E eu acho que esse grande paradigma é que faz o pessoal não vai além
do beabá, do conhecimento básico, né? Para acessar aquele recurso, para extrair o melhor daquele recurso. Então, ele meio que faz o bom o suficiente e deixa na mão do cara que é o administrador ter a visão do especialista, o que ele acaba sendo mais é um cara que apaga incêndio do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque na hora da construção, ele sequer, às vezes, é envolvido. Né? Ele tem a visão sobre como extrair o melhor do recurso, mas ele não é envolvido. Por quê? Porque no dia a dia não faz parte do desenvolvimento isso, né? Tu tem uma gama... Tem um outro detalhe também que normalmente, nas minhas experiências de performance, eu pego muito, é que os códigos surgem com outro cenário. É muito difícil a maioria das coisas que a gente acaba mexendo, provavelmente, na minha experiência, provavelmente na tua deve ser muito semelhante. Os bancos de dados surgem sempre com volume pequeno. As aplicações surgem com volume pequeno. E o pessoal pensa, isso aqui vai crescer? Ninguém pensa. Eles pensam, está funcionando, está compilando, está entregando o resultado que eu quero. E tu fez do teu jeito. Mas tu se perguntou, isso vai um dia crescer? O não funcional está bem claro de quanto isso aqui num grande cliente vai chegar? Não. Quando é que isso vai ser descoberto? Quando chegar. Então é isso isso que eu vejo mais no meu dia a dia. Tu pega essas consultas que o pessoal não se preparou e não tem essa expertise porque ainda não lidou com grandes bases. E aí, quando vem a grande base na frente, meu Deus, e agora? Para onde eu vou? O que eu faço? Como eu vejo? O que eu tenho que mexer? É isso, não é? Aí que começa. É muito difícil tu metrificar o crescimento, né? Pode acontecer algum fato aleatório, simplesmente ao cenário, né? E isso mudar totalmente o contexto da tua base de dados. Às vezes um cliente sendo vendido, um cliente especial. Diferente. Sendo vendido é o suficiente para derrubar uma base. Um cliente gigante entrando na tua base. Aí também podemos considerar, mas que além do volume de dados, da expansão dos dados, a própria concorrência também é um ofensor. Acesso à concorrência, né? Acesso à concorrente, né? Com certeza. Que muitas vezes quem está desenvolvendo, e eu até me coloco sequer nesse tem um ambiente para testar isso, não é né? nenhum ambiente, sabe, Miguel? Cara, já fiz muitas vezes e confesso que a gente desenvolve aquela consulta, a gente desenvolve aquela rotina sem ao menos pensar nesse requisito não funcional de concorrência. O banco, e muda completamente. É que o banco funciona por padrão. Esse talvez seja um problema. O banco, por padrão, funciona tão bem, né, que quando ele não funciona, ele se converte numa dor de cabeça grande. Exatamente. Né? Por padrão, o otimizador de consultas faz um trabalho tão bom, né, corrigindo as imprecisões de quem está fazendo a consulta, que quando alguma coisa sai muito do controle, a coisa vira problema. E aí, Mike, tem coisas que vocês acham que há onde concordar comigo. Tem algumas coisas que são boa prática, e você entende, poxa, nós vamos falar hoje especificamente sobre boas práticas, a gente vai falar sobre 5 potenciais gargalos, 5 dores de cabeça comuns aí relacionadas, 5 se não me engano, relacionadas a bancos de dados. Mas o grande ponto, e o Mike traz isso, a gente fala sempre também, a escala destrói sonhos, né? E às vezes tem comportamentos que são anômalos completamente inesperados. Tem um caso famoso, né? A gente não pode citar, infelizmente, o nome da empresa por uma questão até de ética, mas tem um caso famoso durante a pandemia, né, de uma empresa que passou por instabilidade em seus sistemas por causa não do banco de dados, mas de um uso questionável, mas difícil de detectar. Qual era o cenário, tá? Nós estávamos na pandemia, não sei se vocês lembram, corrida para comprar álcool gel e papel higiênico, né? Mas no início, muito papel higiênico, não sei o que... Não sei o que o pessoal pensa, mas sim, precisa de muito papel higiênico, né? Papel higiênico é uma loucura, e álcool gel. E uma grande rede de varejo aqui do Rio Grande do Sul, nós estamos falando do Rio Grande do Sul, uma grande rede de varejo resolveu fazer uma super oferta em cima de álcool gel, né, para poder ter um produto de ancoragem, né, para tentar trazer gente para dentro do site. O que começou a acontecer? Muita gente acessando aquele banco para acessar um único registro, que era o registro do álcool gel, certo? Que era para poder montar a página de produto e com atualizações fortes também, porque as pessoas estavam comprando bastante. Então, o problema da concorrência. O banco começou a enfileirar a requisição em cima daquele recurso que estava passando por lock para poder fazer a atualização no commit, mas, sabe, enfim...
empresa precisava manter o estoque atualizado. Como é que ela vai vender algo que talvez nem tenha mais, né? Mais tarde se discutiu que, poxa, né, nesse tipo de cenário você poderia ter criado mais de uma entrada no banco para poder fazer, no lugar de um produto só, criar mais de um cadastro de estoque, mais de uma entrada de estoque para aquele mesmo produto. Enfim, várias alternativas para poder se contornar isso. Mas qual o ponto que eu quero destacar para vocês aqui, tá? Foi um cenário completamente incomum. Eu tô falando de, poxa, num dia, 90% acesso de um grande e-commerce ser todo direcionado para um único produto, para uma única página. E foi um fator externo, né? No caso ali, a pandemia. É o que a pessoa fala, o pessoal de Bolsa de Valores fala, foi o cisne negro do site. Né? Exato. E assim, Elemar, mas nós podemos eventualmente tratar toda a nossa modelagem para que isso não aconteça? Cara, quando de novo que você vai ter uma corrida obcecada por um único produto? Mas enfim. Existe. Na acontece. Época do ano. Black Friday. Geralmente. Existe a coisa do Black Friday, mas nunca é para um produto só, né? Sim. Lá no caso era todo mundo acessando um produto. Mas essa foi uma situação... É um evento também à parte que o cara tem que ter prever. Aí ele tem um cenário que vai acontecer em determinado período. Eu tenho que prever, porque os recursos que eu disponibilizei durante o ano em todo são diferentes dos que eu vou disponibilizar para aquela semana, né? O acesso é muito... Você sabe que quando a gente desenvolvia o RavenDB, que é um banco NoSQL, né? A filosofia do Raven é para escalar, então a gente quer ter escala. Para escalar, a gente define o seguinte, em query não pode ter computação. Né? Essa era a lógica. Então, você resolvia com índice, MapReduce, processo, índice um pouco diferente do conceito tradicional de índice que as pessoas assumem para bancos relacionais, mas no banco NoSQL você antecipava, o índice muitas vezes era uma antecipação de computação das queries, então você pedia, por exemplo, uma agregação qualquer, essa agregação vinha já pré-computada, porque você fazia o cálculo durante os writes para poder executar o processo, coisa que também dá para fazer no banco relacional, enfim. Mas eu acho que essa é a grande genialidade também do Raven, né? Porque diferente de outros, geralmente no caso do banco relacional e tal, é o dev ou o próprio DBA quem pensa a estrutura do índice. Isso é algo que surge já na hora de criar a consulta. E meio que isso aí foi minimizado pelo Raven, né? 90% dos índices não tem a interação do desenvolvedor. Aliás, entendeu? Aliás, esse é um ponto interessante, né? Contando a história do RavenDB, o RavenDB nasceu porque o Aend, que era o líder técnico, né, desenvolveu o N-Hibernate, que é um framework de mapeamento objeto relacional, e se catapultou aí a super estrela no mundo, né, sendo chamado como DBA. Olha que louco, era visto como DBA para ajudar, dizer, por que o N-Hibernate não está performando aqui, né? E todas as vezes ele achava problema, não necessariamente no N-Hibernate, mas ele achava problema no banco, nas consultas que o banco estava materializando, tentando executar, na falta de índice. Ou seja, essa coisa toda que vocês sabem muito bem. Aí o Aend entrou numa linha, cara, poxa, se todo mundo está errando, o problema, e foi isso que me contaminou durante o tempo, tá? Se todo mundo tá errando, o problema não pode ser o banco, cara. Não pode ser as pessoas. O problema tem que ser, acaba sendo fonte, acaba sendo o banco. E aí ele pensou, poxa, mas que banco eu vou utilizar? Na falta, coisa israelense, né? Na falta de achar um banco que ele queria e resolveu fazer o dele. Vou construir o meu. Mas, meninas, voltando aqui para nossa apresentação, porque o papo tá bom, mas a gente é fácil de diversificar. O que a gente já sabe, né? E só pra gente começar como base aqui é o seguinte. Bom, o banco de dados é um componente importante em qualquer aplicação, certo? O banco de dados, nos últimos anos, os mecanismos, os sistemas de banco de dados, eles têm entregado cada vez mais features para poder tornar a vida do desenvolvedor mais fácil. Como o Mike destacou muito bem, durante muito tempo o banco de dados começou a fazer, inclusive, funções que você pode questionar se o lugar certo é o próprio banco de dados. Você tem mecanismos, né, que vão funcionar muito bem para uma determinada escala, mas que não vão funcionar para outra. Enfim, tem uma série de pontos aí para a gente poder entender. Mas o ponto é, bancos de dados são importantes e você fazer um bom uso deles é fundamental. Como você destacou, meu amigo Gabriel, não necessariamente você vai ter uma receita de bolo, né? Mas o fato é, existem sim alguns cuidados, né? E eu acho que a apresentação de hoje fala muito sobre isso, né? Alguns cuidados que, poxa, se não tem
a certeza se vai funcionar, algumas coisas fica claro que não vão funcionar e a escala não precisa nem ser tão grande assim. Então, a gente vai falar sobre alguns verdadeiros gargalos em bancos de dados, destacando que, na maior parte das vezes que a gente vai estar mostrando para você aqui, é algo para destravar a vida, né? Memória, a gente está falando sobre memória. Uma vez perguntaram para mim, Alemar, quanto de memória o Raven precisa? Eu sempre respondo, cara, quanto de memória você tem? O banco de dados bom utiliza memória. Tudo. Tipo, Tudo que tu entregar para ele. E quanto de memória? Toda, por quê? Porque acessa a memória mais rápido. Enfim, o banco sabe fazer isso bem. Todo mundo fica apavorado, não tem que ter. O banco está usando memória demais. Não, eu já vi. Não, mas olha essa máquina aqui do banco, está consumindo toda a memória. O que a gente faz? Isso é um conceito... Dá parabéns para ela, né? Eu acho. Isso é um conceito bem errado que o pessoal tem, né? Até é legal tocar no ponto para a gente desmistificar isso, né? Todo banco de dados, ele sempre lê da memória, tá? Então, e se a página não tá lá, ele vai ter que ler do disco e trazer para a memória e a partir de então ler da memória. Geralmente... existem os dados que são mais comumente acessados, mais frequentemente acessados. E esses, por sinal, têm que se manter mais tempo em memória, certo? Então, às vezes, o pessoal olha e faz justamente essa analogia, né? Meu CPU tá baixo, mas minha memória tá lá em 90%. E é esse o funcionamento ideal dele, ainda bem. E ainda coloca daí alerta para alertar sobre memória alta no servidor de banco de dados. E o que acontece? Como eu te falei, o banco armazena essas páginas de memórias e quanto mais tempo elas ficarem lá, existem métricas e tudo para tu ver se o teu servidor está com problema de memória, existem indícios que tu pode ter, né? Mas quanto mais tempo elas ficarem lá, mais rápido vai ser tua consulta, né? Uma vez que tu consultou, ela mantém em memória e a partir de então lê dela. E aí, o pessoal faz isso, né? Então eu vou botar 100% da memória, mas se esquece que existe um sistema operacional também por trás. Então tu tem que deixar ali uma margem para ele, né? E todo o restante é o funcionamento normal. O banco de dados, ele só vai liberar a memória, um SQL, um Oracle da vida, só vai liberar a memória quando o sistema operacional realmente requisitar. Senão ele sempre vai, né? Existe uma manha muito... o pessoal pouco é difundido sobre isso, né? Mas qual que é a maneira mais eficiente de eu saber se o meu servidor tem uma deficiência de memória ou não? Reseta ele. Porque todas as páginas vão sair de memória. Se o teu banco de dados demorar questão de horas para bater 90%, abre o olho. Tu entendeu? Porque geralmente isso não acontece. Eu estou falando aqui de gigas e gigas de memória, né? Um servidor parrudo. Isso geralmente não acontece de uma hora para outra. Tu entendeu? Agora, o que geralmente é comum isso acontecer? Para mim bater 90% demorou cerca de uma semana. Entendeu? Então é um cenário que é normal, ele sempre vai ir alocando. Agora, se essa alocação acontecer muito rápida, abre o olho. Porque talvez teu ambiente esteja subdimensionado. Tem pontos aí para a gente poder avaliar. O grande... E aí tem estratégias e coisas que um DBA faz de falta de fato, né? Por exemplo, muito mais preocupante do que você ter uma alocação grande de memória, você ter swap demais de memória. Ou seja, se você tem swap demais de memória, o que é swap? O que o Michelon está falando? O que o banco mantém em memória? O banco mantém em memória aquela informação que é relevante com mais frequência. Se por acaso você tem swap demais de memória, o banco está tendo dificuldade para determinar que informação mantém memória e que informação não mantém memória. E isso é comportamento da tua aplicação. Então, muitas vezes o entendimento do comportamento da aplicação acaba levando a uma estratégia de setup e administração de banco que é um pouquinho maior do que simplesmente escrever uma consulta bem feita. Aliás, esse é um ponto importante, né, meninos? Assim, um DBA faz muito mais do que tornar a consulta, né? Claro. Ele olha o comportamento do próprio banco, ele entende como o banco funciona, ele vai trabalhar com as heurísticas do próprio banco, vai governar. O banco, na verdade, não aceita muita interferência, né? Ele é muito opinativo. Tipo, você pode ser opinativo com relação, mas costuma não ser uma boa coisa, você tem que dar marretada, né? A princípio, um banco com um comportamento que está sendo consumido de uma forma correta
vai mostrar um comportamento em produção adequado. Você não precisa dar marretada, né? Não, e isso que tu falou do swap, eu ia complementar o que o Gabriel falou. O cara que botou, por exemplo, o monitoramento de memória estava correto, só errou o alvo, né? O alvo sempre tem que ser o swap, né? Swap é o maior problema de um banco de dados. Um banco que faz swap afunda na hora, porque é tanto dado que tu começa a brigar com o disco, né? Swap, ausência de memória, usa o disco para fazer a compensação. No banco de dados isso não pode acontecer, né? Se chega a acontecer, o banco vai abaixo. É que nem eu digo, o Miquel não trabalha mais com SQL Server, eu trabalho mais com Oracle, eu trabalho mais no Linux, ele mais no Windows, notoriamente. No Linux, quando a gente vê a fila do Linux, quando o banco faz swap, ela vai a 1.000. Vai a 1.000, 800, 500, o Linux simplesmente vai abaixo, quando um swap acontece no banco de dados. Então, origens disso. Normalmente, daí eu tenho que dizer que o meu time de DBA não configurou direito os limites, não configurou direito algumas coisas importantes. Mas quando isso acontece, realmente, o banco afunda na hora. Até porque, de novo, a diferença de performance de disco e memória é gigantesca, né? Claro que a gente diminuiu, né, esse gap com os SSDs, todas essas novas tecnologias que vieram, aceleraram, mas nunca chegam na velocidade da memória. Mas, de novo, é comportamento errático, né? A aplicação, o banco não está conseguindo determinar exatamente que dado mantém memória e que dado não mantém memória. E vocês trouxeram, o Mike agora na resposta trouxe outro ponto que é importante. Inicial, sempre fala em observabilidade, eu sei que um dos temas que a gente vai estar conversando aqui também é observabilidade. Cara, qual é o grande sintoma? Qualquer coisa vai cair no sistema, né? As pessoas monitoram de forma simplória memória e CPU. Mas, cara, você deveria monitorar a fila. Né? O comportamento errático da fila mostra que você tem uma tendência de queda, seja um servidor de aplicação, lá de cá, nós não gostamos de vocês, seja no banco de dados. De propósito, né? Então, a organização aqui. Aliás, esse é um ponto. Eu me lembro bem, eu e o Miquelon, nós estávamos anos atrás em um projeto, né? E nós falávamos sobre. Bom, o banco estava sendo maltratado, né, Miquelon? O banco estava sendo maltratado porque muito mal pensado, tudo muito mal feito, full scan acontecendo toda hora em coisas que não faziam o menor sentido. Enfim, toda essa história. E o Miquelon começou a otimizar o banco, né? E eu dizia, cara, se é uma coisa que eu sei sobre sistemas é que o gargalo é móvel, né? Quando o banco deixar de ser problema, o servidor de aplicação vai ser problema. Quando o servidor de aplicação deixa de ser problema, o banco passa a ser problema. Então, a gente tem que ter essa visão, que é uma visão integrada. Mas, Misa, eu vou avançar. Eu acho que só tu dá uma explanada um pouco melhor nesse conceito, e eu vou trazer para a prática ele, tá? O que geralmente acontece quando o Elemar fala desse gargalo? Minha aplicação está fazendo requisições no banco, só que o banco, como sendo gargalo, ele não está conseguindo entregar, seja porque a query está ruim, ou ela demora demais, ou algo, então aquele recurso ele está mais tempo do que deveria preso ou levando para entregar algo. Então tu faz, o pessoal chama de tuning, né? Tu faz o tuning do banco de dados, tu resolveu o problema do banco. E aí agora aquele recurso que tu pediu está sendo entregue muito mais rápido. Consequentemente, a tua aplicação, que antes estava sendo barrada, o número de requisições, a fila estava esperando o banco aguardar. Agora está mais solta, está mais livre. Então, muito mais requisições vão passar. E aí tu vai ver que o teu gargalo começou a ser da aplicação. O banco está me entregando, só que, vou ter que... Agora eu vou escalar a minha aplicação. Quando tu escala a tua aplicação, o que vai acontecer? Mais coisas vão bater no banco. Então, por isso que eles se movimentam, né? Uma hora vai estar aqui, uma hora vai estar ali. Até que tu vai chegar num termo que é o good enough, o bom o suficiente. Tá, beleza. Meu banco tá respondendo, tá tranquilo, e minha aplicação eu cheguei mais ou menos no número que é ideal de entrega aqui que o meu usuário final espera ou algo do tipo. Então é essa mais ou menos a teoria dos gargalos que o Elemar sempre frisa, né? E um ponto interessante é que nessa hora você começa daí também a fazer corte para poder verificar quais são os excessos, né? Quanto de sobra de máquina tem no banco, quanto sobra de máquina tem servidor de aplicação. Exatamente. Porque você passa a conhecer, e esse vai ser o ponto, você passa a conhecer o nível ideal da aplicação dada a demanda que é conhecida. E aí a escala de traições, né? Quando a escala vem... E não só isso, mas a questão que eu vejo muitas vezes é um certo descompasso entre as duas coisas. O que eu quero dizer? Se eu tenho um X de requisições que estão entrando na minha aplicação, dificilmente, poucas empresas a gente vê olhando quantas
consultas ou comandos SQL estão batendo no banco para aquela quantidade de requisições. Normalmente a coisa é tão desproporcional que o que acontece? Escala o banco, porque eventualmente o banco é o gargalo. Geralmente, quando algo está de errado do lado do banco de dados, a solução imediata vai doer no bolso. Dói no bolso. Só que daí é aquela questão seguinte... Até porque se o banco não responder, a aplicação parou, né? Parou a aplicação. Então bota dinheiro aí e faz o banco responder. Só que chega um ponto que começa a ficar inviável. Coloca só dinheiro. Só que até nunca porque... se olha essa relação de requisição. Request, poxa, mas peraí. Para atender uma requisição, será que eu preciso fazer 55 mil consultas? Já vimos. O ponto que tu falou, ele bate num limite. Ou vai ser o limite computacional, que é algo entrega, tá? Tem por mais que tu queira subir máquina, às vezes ele vai bater num limite. Ou o limite é de grana. Pô, quanto mais eu botar, e se tu for olhar em termos de custo, se tu pedir pro pessoal elencar, cara, o que é de todos os setores aqui, dos meus centros de custos, o que é geralmente mais pesado na conta? O banco de dados. Quantas vezes eu já fui chamado para empresas, Mike, preciso de ajuda aqui, porque o trabalho que eu faço não é só de como DBA de aplicação, analisando performance, também olhando nuvens e outras coisas. Preciso de ajuda aqui na minha nuvem, que ela está custando muito caro, eu preciso de ajuda para reduzir esse custo. Aí tu entra lá, tu tira os relatórios, segrega onde é que estão as despesas, onde é que elas estão indo, concentração alta em grande máquina e máquinas de aplicação, ok, muitos containers, muita coisa. Segundo custo ou primeiro custo do banco de dados. Aí tu vai lá e olha, legal, vamos dar uma olhada nesse banco de dados. Nossa, tá grande isso aqui, né? Aí tu olha, aí tu começa a analisar as informações, picos assim, sobe, desce, bate no teto, desce, bate no teto, desce, aquela estabilidade inexistente. Sinal claro de que alguma coisa não tá boa, alguma coisa tá consultada não tá boa. Aí tu vai lá, faz um trabalho, entende, conversa conversa com os desenvolvedores, fala sobre a aplicação, o que era para fazer aqui, o que era para fazer lá, ajusta aqui, reduz o banco 3 vezes, 2 vezes, custo da nuvem afunda. Olha, é o que falam sempre, né? Quando você economiza no código, você paga na lata, né? E aí volta de novo, você tem o banco de dados, os SGBDs todos aí, assim, é óbvio que vai ter gente que vai defender Postgres, SQL, Oracle, e aí entrando para os NoSQLs então, RavenDB, Mongo, mas o grande ponto é, mais uma vez, compiladores e bancos de dados são os dois artefatos de ciência da computação mais desenvolvidos ever, certo? Então, o que acontece? O banco faz um esforço tão grande para tornar, para compensar o mau uso, e é tão bem sucedido nisso que você só vai perceber esse custo eventualmente quando você tem que lidar com uma escala de produção que não é a que você esperava, né, com uma demanda que é inesperada, com o uso insistente de coisas que eventualmente levam o banco a uma utilização incorreta. Enfim, o uso racional do banco de dados pode fazer diferença e costuma ser dinheiro na mesa nas duas pontas. Claro. De um lado, porque você vai economizar com máquina, com lata, né? Seja lata sua ou lata das nuvens, né? Seja porque você vai também melhorar a experiência do teu usuário do outro lado. Às vezes você tem aplicações, né? Você faz todo um esforço de otimização de aplicações e aí você, no final das contas, começa a perceber que a aplicação já não tem mais tanto espaço para melhorar, sempre tem, mas não tem tanto espaço para melhorar, o problema está no banco, e aí você começa a assumir de novo que o banco é problema, que o banco isso. Ou pior, você começa a assumir que esse comportamento é ok, é natural. O banco não responde, é o banco que não dá, não tem o que fazer. Sempre tem o que fazer. Aliás, aqui mais um ponto, e daí a gente temos que avançar para a nossa apresentação, né? Mas tem um ponto interessante com relação a isso. Você que está aí, que desenvolve aplicação, que está enfrentando dificuldades, cara, às vezes é difícil você encontrar alguém que saiba de fato como que um banco se comporta e consiga... Deveria se comportar. Exato. Assim, eu sei como o banco está se comportando, mas como que ele deveria se comportar, como que ele poderia estar se comportando, que resultado ele poderia estar entregando. É nessas horas, eventualmente, que você tem benefício em chamar alguém, uma consultoria que vai te dar inteligência instantânea. Caras como o Miquelon, como o Mike, eles têm experiência de muito tempo, né, meu amigo Gabriel? Não só para analisar aplicações, poxa, esse é o comportamento atual do banco, mas com entendimento claro de como deveria ser.
E aí, óbvio, né? Fazer mudanças respeitosas, porque, de novo, a gente está mexendo no grande ativo. Aplicações passam, mas os dados ficam, né? Então, você está mexendo no grande ativo das organizações, né? E você tem que pensar nisso. Né? Só pegando um gancho ali no que tu falou, Lemar, às vezes é difícil até pro CEO justificar isso, né? Tu pensa num cenário em que a gente tinha um cliente que tinha uma máquina da NASA, 64 cores, para deixar a operação dele de pé. E mesmo assim, ela tinha problemas de instabilidade. Tô pagando 1 milha por mês e mesmo assim a aplicação não para de pé. Mais ou menos isso, né? Não chegava 1 milha, mas meia podemos dizer que sim. E aí, tu vê que às vezes, às vezes é um apertar de parafusos, literalmente, né? Tu vai ali, eu me lembro que foi cerca de 10 ou 12 horas de consultoria e de repente aqueles 64 cores viraram 8, entregando mais rápido e mantendo a sustentabilidade do negócio. Você sabe que as horas do Miquelon e do Mike são as que eu tenho mais dificuldade de cobrar, cara, porque eles resolvem em pouquíssimas horas um ganho. Um ganho absurdo, sabe? E esse passa a ser o grande desafio. Mas, meninos, a gente tá aqui hoje para conversar. Acho que quem tá acompanhando a conversa já percebeu que os caras são diferenciados, né? Tem uma admiração grande por eles e eles compilaram pra gente aqui alguns gargalos, né? Verdadeiros gargalos. Coisas que a gente vê acontecendo o tempo todo. Mas antes de avançar, deixa eu contar uma historinha para você sobre essa confusão, né, que as pessoas fazem com relação ao que é responsabilidade do banco versus o que é responsabilidade da aplicação. Há alguns anos atrás, eu fui dar consultoria numa empresa que tinha que implementar, estavam querendo implementar Domain Driven Design, eles queriam ter um serviço de domínio para poder fazer reajuste de preço. Né? Eles queriam fazer reajuste de preço. E aí tinha toda uma série de políticas para o reajuste de preço. Se o produto for essa, o percentual é tanto, enfim. Como é que eles implementaram a brincadeira? Né? Eles fizeram um select, né? Onde eles estavam fazendo updates individuais, linha por linha, considerando. Eles materializavam o produto do lado de cá, para ter o produto como entidade, o agregado, materializavam a entidade, recuperavam o repositório, executavam o processamento em código, mandavam para o repositório, faziam persistência no banco. E pá. Esse processo todo, meu amigo, demorava naquele banco, naquela época, 2 horas para executar processamento. Eu olhei aquilo e perguntei, gente, por que não fazer uma Story Procedure? Por que não botar esse negócio como Story Procedure? Porque, poxa, como o Mike destacou bem, o grande problema aqui está no round trip. Você está indo e voltando, fazendo updates individuais, transactions individuais, sabe? Tipo, por que isso? Não, e talvez pior ainda, uma única transaction para tudo. Não sei o que é pior nessa altura do campeonato. Mas, enfim, a grande treta é que ele está... o lock muito extenso. Mas, enfim, mas o argumento deles é que, nossa, Lemar, que a gente está querendo fazer, adotar boas práticas, que ter lógica de negócio na aplicação. Lógica de negócio na aplicação. Esse cara... Tu vê como o pessoal faz muito by the book, né? Às vezes tu lê um negócio e pensa assim, vou botar tudo. Mas não é assim que funciona. O mundo é um equilíbrio. Só que esse é o problema. Isso não é by the book. Então, se você for analisar, é uma interpretação ingênua, sabe? Interpretação ingênua, às vezes, de conceitos explicados de uma forma muito rasa, né? Que você assume que, poxa, esse é o jeito certo. Aí você mostra, mas gente, por que... E olha, nós fizemos o Story Procedure, e olha que eu não sou um cara de banco relacional, tá? Então imagina o Elemar fazendo uma Story Procedure. O Elemar fez uma Story Procedure, se fosse no SQL ficaria mais fácil. Cara, fiz todo aquele negócio lá, e nós reduzimos o tempo de processamento de 2 horas, lá a gente fez o processamento, ficou em 35 milissegundos. 35 segundos. E eu não sou DBA, tá? Se fosse esse, seria 1000 segundos. Cara, a treta toda é o seguinte, o pessoal ainda ficou discutindo, mas Lemar, será que esse aqui é o caminho? Gente, pelo amor... Nossa senhora, pelo amor de Deus, que tu teve, né? Sabe? Pelo amor de Deus, e de novo, né? Por isso que eu sempre falo que o pleno é aquele cara que faz o certo, ou pelo menos aquilo que ele acha que é certo. O sênior sabe quando é hora de fazer errado, né? Não, e nem que é o errado, né? Mas não é errado, óbvio que não é errado. E daí talvez usar a melhor ferramenta pro... Exatamente, vocês são um exemplo que quando falam de ORM, daqui a pouco os dois vão começar a nos bater aqui. Mas a questão é... Mas, cara, o ORM... saber usar certo. O ORM, eu tenho as minhas questões com ele em algumas coisas, mas, poxa, ele salva a nossa vida muito, por um lado. E quem sabe, se o cara fosse escrever... Se o cara fosse escrever aquilo que ele quis fazer no código...
ele ia ferrar mais às vezes que o RM. Ele ia fazer concatenação de string, gestão de SQL, ia fazer umas coisas. Conversão implícita, ia estourar um negócio, ele ia fazer tudo estranho. E o RM salva não é muito. a ferramenta, mas o mau uso. Casos e casos. Toda coisa tem uma exceção. Exato. Sempre vai dar um probleminha. A questão é o que evita maior problema. Talvez o RM ajude. Muitas vezes, por exemplo, lazy loading, né? Lazy loading mal aplicado é igual a múltiplas consultas no banco, enfim. Mas enfim, vamos conversar sobre os nossos gargalos? Vamos falar de coisa boa? Vamos, TechPix? Mas avançando aqui então, meus amigos, a verdade, o mercado não tolera mais esperar pela informação. Estamos na era do imediatismo. Sim, na verdade é o seguinte, existe uma base até que fala que, por exemplo, em e-commerce, meu amigo, cada segundo que uma página demora para renderizar corresponde a 7% de conversão naquela etapa do funil. Ou seja, se você demora 1 segundo a mais para renderizar uma página de produto, 7% de conversão aqui. Cara, então, bora lá. Não dá para esperar. Desempenho da aplicação, prontidão das aplicações é fundamental. Aliás, aqui uma curiosidade também interessante, né? É interessante os arquitetos, né? Na maioria das vezes dizem assim, nossa, para poder desestressar o banco, nós vamos colocar um cache. Né? E aí coloca um cache. Não que isso não seja uma coisa necessária. É uma das estratégias. Deixando claro, não que não seja uma coisa necessária. Mas o ponto interessante é o seguinte, ó, dependendo da natureza do teu banco, dependendo da forma como a memória está sendo gerenciada, o próprio banco está te entregando esse cache a tempos. Exatamente. Né? Ou seja, você está botando uma estrutura de complexidade no meio que não precisa. Não, e custo, né? Às vezes a gente pina nós mesmos. Vai lá e diz assim, essa tabela vai ficar 100% em memória. Eu pino ela. E esse é um ponto interessante, sabe, Gabriel? Às vezes falta para o pessoal de aplicação conversar com o DBA. Vai lá o cara querer colocar um cache para justificar, certo? Quando eventualmente o banco já tem uma solução bonita, elegante. Exato. E que está pagando por ela, aliás, na licença. E recursos que vocês estão falando, funcionalidades que os bancos vêm trazendo, né? As tecnologias vêm trazendo que eu aposto, a maior parte dos times não conhece. E aí deixa de utilizar e deixa de aplicar uma solução mais simples, mais barata para algo como, por exemplo, um cache. Vamos dar outro exemplo triste. Mas é bonito usar Redis. Óbvio, né? Né? Se botar Kafka junto, então... Se tu falar que tu tem ele, fica mais bonito o stack, né? Não, sem contar a mesma coisa, as pessoas, nossa, Lemar, eu quero criar um banco de dados para fazer modelo... caramba, esqueci. CQRS, exatamente. Quero um banco de consulta, um banco de gravação, tal. Daí tu fala bonito assim, queridão, você já pensou em view materializada? Daí o cara, não, view materializada. Parece que vai pegar fogo, né, cara? E assim, velho, não, porque o banco no SQL consegue otimizar queries e persistir a agregação. Você já pensou em usar view materializada? Não, isso não pode, cara. Enfim. Às vezes é um recurso avançado, o cara nem sabe, né? Às vezes, mas esse é o problema. A questão tá ali, tá nativo. Mas esse passa a ser o problema e aconselhamento para você que tá aqui comigo. Olha só, você nem precisa saber de tudo isso. Nem tô dizendo que precisa saber de tudo isso. Chama nós. E nem precisa ser chamar nós também, mas entender que, poxa, existe especialista quem sabe cada vez mais sobre cada vez menos. Todo mundo sabe um pouco de SQL. Todo mundo sabe escrever o basicão de SQL, todo mundo sabe. Apesar que hoje em dia com os ORMs, nem o basicão o pessoal sabe que asterisco, talvez. Mas enfim, o grande ponto por baixo dos panos ele faz isso também. De tempos em tempos, vale a pena você conversar com o DBA para poder, com o cara que é de banco, dizer, cara, o que a gente está fazendo aqui que precisa... essa ideia de que o banco é só um lugar onde você grava coisa e recupera coisa... Eu vou um pouco além. Você que é tech lead, você deveria conversar com o Mike e com o Miquelon. Com o Mike, eu ia dizer com os DBA, mas agora... Mas deveria. Eu digo o seguinte... a gente ficaria bem feliz. A gente ficaria bem feliz de pegar a solução no início sem estar com o problema estourando lá, todo mundo ligando. Vou dizer mais, se você trabalha na Exímia, você deveria conversar mais com o Mike e Miquelon. Mas enfim, hashtag fica de... é uma má prática da profissão. Não, mas vou fazer... Gabriel, você deveria conversar mais com o Mike. Não, mas vou fazer... Mas vou fazer... Eles estão sempre eu vou fazer essa menção honrosa ao pessoal. O pessoal, por vezes, procura, a gente troca ideia, então isso aí tá legal. Quando a galera precisa de uma coisa mais assim, Mike, isso aqui tá complicado. E aí, como é que a gente faz aqui e tal? Vamos por aqui.
Tá bom. Isso aí a gente tem se ajudado. Mas esse ponto é um ponto importante, assim, ó, especialista é quem sabe cada vez mais sobre cada vez menos, e a gente precisa, como arquitetos falando sobre arquitetura, eu sempre falo que a arquitetura é um trabalho de orquestração, e a orquestração envolve ter gente do código e ter gente de banco. Aliás, e aí é toda uma discussão, né? Num modelo moderno, eu verifico que você não deveria ter essa divisão de silos. Mas é topologia de time, é outra discussão, vamos deixar para outro dia. O ponto aqui é o seguinte, vocês trouxeram top 5 gargalos pra gente, top 5 preocupações. Listando rápido aqui, índices, sempre, né? Ausentes ou insuficientes. Sempre. Ausentes ou ineficientes, tá? Indeficientes, mas acho que é ineficientes. Bloqueio e contenção, os famosos locks, né? Planos ruins, e aí regressão do SQL. Plano ruim é o próprio analisador de consulta, otimizador de consulta do banco não conseguir entender o que você quer e traduzir aquilo numa consulta decente. Ele não tem artefatos o suficiente para elaborar definir o plano. O melhor caminho. Exato. Esse é outro ponto interessante. Você pode prover informações, você pode dar umas dicas, né? Ajudar. Uns hintzinhos para o banco. Você tem a questão lá de você ter o problema do N+1, problema clássico, vamos deixar para discutir depois, e hard parse. Esse hard parse eu nem tenho ideia do que é, mas vamos pensar que a coisa vai. Bora, vamos começar com o mais óbvio, meninos, então. Índices ausentes ou ineficientes? Rapaz, gostaram do indeficientes mesmo, mas tudo bem. Índices ausentes e ineficientes. Sintomas. Full scan em tabelas. Aliás, ponto importante sobre isso, tá? Se você não sabe o que é full scan, você tem um problema. Mas, full scan é o seguinte, se você... Conceito simples. Quando você tem uma coluna e você vai pesquisar por essa coluna, no mundo ideal, se essa coluna mundo ideal, entre aspas aqui, tá? Você tem aqui uma lista de elementos, se ela está ordenada, se existe algum critério de ordenação, e isso que o índice te entrega, ele permite que você faça uma busca binária. Então, por exemplo, para você localizar um elemento em 100 registros, você tem que fazer 1, 2, 3, 4 ou 5 comparações. Isso é uma busca num campo indexado. Quando você está fazendo uma busca num campo que é não indexado, você tem que percorrer toda a lista. E isso é o tal do full scan. Geralmente, full scan é uma coisa ruim, certo? Geralmente. Existem cenários em que não. Existem cenários onde o custo de atualização do índice é mais alto do que o prejuízo da busca em full scan, porque a busca é rara ou porque a quantidade de registros é pequena. Ainda bem, o banco de dados é inteligente o suficiente para dizer esse índice está aqui, mas não vou usar ele, nem vou atualizar. Mas, de novo, por isso que se fala sobre índices ausentes ou ineficientes. De novo, full scan em tabelas grandes. Tabelas grandes, aqui o tabelas grandes é a chave. Segundo, performance que degrada com o crescimento de dados. Geralmente... Nunca vai ter problema de performance numa tabela de 100 linhas, né? Essa é a ideia. E esse é o problema. Eu criei o super índice, o super sistema de índice para minha tabela que tem 200 registros. Não, tem 10 registros, uma tabela de parâmetro. CPU alto no banco de dados. Diagnóstico. Você faz aí a busca em cima dos planos de execução, dos índices que são inexistentes, análise de cardinalidade e análise de estatísticas. Uma coisa que da CPU, que também marcante no trabalho com o Miquelon, foi justamente quando ele estava analisando os planos de execução e pontuando exatamente quanto que estava usando de CPU ou da parte de processamento em cada uma das etapas. Para mim, aquilo ali foi uma abertura de mundo magnífica para entender um pouco mais sobre toda essa parte também de índice. Mas enfim, senhores, aqui nós temos algumas coisas que são bem marcadas, né? Eu vou colocar aqui Vou começar colocando algumas coisas, daí o Miquelon complementa. Eu vou falar muito do mundo Oracle, que é um mundo que eu acabo tratando muito no dia a dia. E no mundo Oracle, assim, que nem o Alemar disse, o full scan, ele é bom e ele é ruim. Depende. Depende do quê? Depende do que tu tá querendo buscar. Às vezes um banco de dados vai dizer assim, poxa, essa coluna tá indexada. Por que não tá buscando? Aí tu vai ver, a seletividade da tua coluna tá horrível. Tu tá querendo pegar 90% dela. Para que tu vai usar um índice se tu vai acessar o registro inteiro depois? Então... O ponto é interessante. Eu falei sobre o exemplo da busca, né? Mas é sobre a busca. Você tá buscando um conjunto. Então, tu select, o teu banco tem 100 registros, tua consulta vai retornar 90. Exato. E um ponto interessante do índice, que às vezes o pessoal não se liga, existem eu vou dizer assim, existem vários tipos de índice diferentes. Índice, vou falando no Oracle, índice que é o convencional, que é uma árvore B normal, que é isso que tu estava comentando, né? Uma pesquisa binária numa árvore B Sharp, que a gente chama no Oracle.
Mas existe o índice bitmap, enfim, que são outras estruturas que fazem outros tipos e são para outros fins. Mas o índice em si, o básico, o padrão, o do dia a dia, são dois, que é o Unique Index e o Index. Qual a diferença entre os dois? O que tu diz isso? Eles fazem diferença tu usar Unique ou não? Faz bastante. Se tu sabe, por exemplo, que a tua coluna é única e tu tem o Unique Index, quando ele está fazendo a pesquisa, ele sabe, parei aqui, encontrei o registro, não vou mais para frente. Não preciso olhar mais nada. O próprio otimizador, ele tem essa informação. Ele tem informação que quando ele encontrar qualquer coisa, ele não precisa fazer mais nada, que o dado é aquilo lá é único e não tem mais o que ele olhar. Ele não precisa avançar, olhar um array, olhar nada do que tem de complemento. Quando o índice é normal, ele sabe que pode ser que há uma duplicidade. Então, negar isso, por vezes, na modelagem de um índice, é também perda de desempenho. Aí o que está comentando, Mike, seria o seguinte, por muitas vezes nós acabamos criando índices únicos apenas para porque a gente consideraria a identidade, a regra de negócio, alguma coisa assim. O que comenta é explorar mais esse recurso para além dessa visão. Por exemplo, tem muitos bancos que tu pega que a naturalidade... Existem... aí a gente abre um leque. Tem gente que não gosta de foreign key, né? Que acha que o banco de dados não precisa delas, aí faz só a estrutura de tabelas e faz a foreign key lógica dentro da aplicação e faz a aplicação testar isso, dentro da persistência, né? Persistir isso. Tem gente que, às vezes, tu tem uma necessidade específica para isso, né? Varia. Tem gente que constrói as relações, aí essas indexações acontecem apenas na primary key, não quer trazer a Unique para cá, aí faz a Unique, que a Unique é o que, no fim das contas? É a composição de dados, porque às vezes tu trabalha com uma chave simples, que normalmente é o mais recomendado para te ter desempenho, tu não precisar olhar várias coisas para poder fazer uma união entre uma tabela e outra. E aí, nessa chave simples, beleza, tu fez isso, mas a parte que torna aquele registro único são uma composição de 3 colunas. E tu faz essa pesquisa frequentemente. E aí, tu não constrói a chave única dela. Aí cria um índice normal. Só cria um índice normal. Aí, o índice normal, tu tira essa possibilidade de saber quando o negócio para. Então, isso daí é uma das coisas que eu sempre tento olhar também com o pessoal. A maioria dos problemas, elas acontecem já no começo, na modelagem. Quer ver um exemplo do que o Mike falou? Prático, né? Como tu pode ajudar o banco e de uma forma que sequer tu percebe. Isso está em segundo plano acontecendo. E dificilmente o cara que é dev vai chegar nesse nível de entendimento. Né? O Mike falou ali da foreign key. Geralmente o cara usa a foreign key só para manter a consistência do banco. Né? Eu não posso ter um ID inexistente para algo que eu não estou apontando. Basicamente é isso. Mas olha só o quão poderosa também é esse cara aqui. Pensa numa tabela em que tu tá com uma consulta que tu só precisa dizer que existe o registro em determinada tabela, né? Aí o pessoal vai lá e faz um inner join, que eu acho que é ruim, né? Por que o inner join é ruim? Porque o inner join, a única coisa que tu precisa é dizer a existência da tabela. O inner join vai fazer todo a tupla ali, todos os caras. Aí o cara muda o operador para um exists. O exists para no primeiro. Então, olha só a otimização só mudando algo que, se tu for olhar no final das coisas, está sendo entregue. O plano de execução é exatamente o mesmo. No fundo, é a intenção que tu quer. Exatamente. Daquilo ali. E olha só o quão louco que é isso. Tu não tem uma foreign key entre as duas tabelas. Caso tu tenha, a regra do banco é tu ter consistência. Eu não posso ter um número que não existe. Essa informação, o banco previamente sabe disso só pelo fato de ter a foreign key. E aí ele vai analisar o teu join e o otimizador da consulta faz isso. Ele vai entender que ele não precisa pagar o custo daquele join para satisfazer a consulta que tu está pedindo. Simplesmente, lembra que eu comentei? Às vezes o banco não tem os artefatos certos para tomar a melhor decisão. Simplesmente por tu ter construído a foreign key entre as tabelas, tu tá dando informações adicionais para o otimizador de consulta tomar a melhor decisão, que basicamente é isso. Ele toma a melhor decisão, né? Aqui tem um aspecto interessante, Miquelão, até para a gente poder ajudar e explicar por que isso é tão relevante. Eu acho que aqui vem algo que eu acho que, se bem entendido,
converte um bom desenvolvedor em alguém que vai conseguir conversar bem com o DBA e que vai eventualmente até, quem sabe, fazer um trabalho DBA-like mais qualificado. Você tem que entender o seguinte, ó, SQL, de maneira geral, é uma linguagem declarativa. Você não diz para o banco de dados como que ele vai executar o trabalho, você expressa uma consulta, né? Na consulta qual é a sua intenção de retorno. Né? Exceto quando você tem cursores e tudo mais, mas quando você fala especificamente do SQL flat, né? Você está falando sobre uma linguagem que é essencialmente declarativa. Então, o que acontece? Quando você tem essa declaração de intenção, o que o otimizador de consultas, na verdade, está fazendo? Ele está vendo essa declaração de intenção e ele está tentando, não é otimizador aqui, é um planejador, né? Ele vai dizer, cara, como é que eu consigo atender essa declaração de intenção? E aí, de um lado, ele tem essa intenção, do outro lado, ele tem um sistema de banco de dados. Quando você faz uma modelagem correta de foreign key, esse talvez seja o ponto... Não vou dizer modelagem correta. Quando você faz uma modelagem cuidadosa, foreign keys, quando você começa a pensar nos índices únicos, quando você começa... O que você está trazendo? Você está trazendo para esse agente inteligente, que é o cara que está interpretando a consulta, está dando para ele mais e mais informações sobre a natureza dos dados para que ele consiga verificar como que ele consegue atender aquela intenção que é declarativa da forma que é a forma mais eficiente. Então, é meta-informação. Você está colocando, por exemplo, quando você diz lá que um campo é único, o banco, o próprio planejador consegue entender que, poxa, eu não preciso necessariamente fazer a busca dessa outra forma, porque não vai ter esse cenário de exceção. Então, mesmo essa consulta, eu pego o que essa consulta está declarando, mais o que os dados dizem para mim, e eu faço esse cruzamento para verificar qual é a execução possível, ótima para aquilo. Quando você, dos dois lados, como é que você pode compensar? Você pode compensar de dois caminhos. Você pode compensar melhorando a tua estrutura, a forma como você declara os teus dados semanticamente aqui, ou seja, com os teus índices, com os teus campos, foreign keys, primary keys. Então, você trabalha aqui para deixar isso mais consistente e você trabalha na consulta para deixar ela mais expressiva sobre o que você quer obter de resultado mesmo. A intenção, o objetivo daquela consulta. Mas o grande passo é o seguinte, tá? O banco consegue pegar meninos, vocês validem, tá? Mas a minha experiência é o seguinte, ó, o banco, esse cara aqui no meio é tão inteligente que ele até consegue compensar uma declaração do que você quer com resposta infeliz a partir de uma modelagem de dados bem feita. Ou seja, as constraints aqui acabam terminando, não, ele está pedindo isso, mas baseado no que eu tenho aqui só pode ser isso, então... Sim, e inclusive para isso que existem as estatísticas no banco. Sempre que tu cria as estruturas, a gente sempre tem que manter, normalmente os DBAs que acabam sustentando mais os bancos de dados, eles têm uma frequência de atualização de estatística, porque o banco ele muda toda hora. Aliás, aqui tem um ponto importante, né? Estatística, só para a gente poder botar contexto, né? As pessoas pensam em estatísticas e quando começou, o banco realmente usava como estatística comportamento dinâmico. Mas, por exemplo, me corrija se estou errado, a estatística, por exemplo, vai falar sobre o range de dados. Aqui eu tenho um campo numérico, qual é o mínimo, qual é o máximo, né? Qual a unicidade, qual é o volume de cardinalidade que tem? Esse registro tal... eles são únicos dentro, eles concentram mais para um lado, tudo isso aí o banco de dados sabe e ele usa isso para entregar para o otimizador encontrar o melhor caminho. É aquele negócio que tu estava comentando, o otimizador surgiu numa determinada versão, ali eu vou falar do Oracle, e quando ele surgiu, ele tirou uma coisa que o programador tinha que saber. Então, no passado, era muito complicado, que até hoje eu vejo, né, a gente botando lá um hint no Oracle, que é Rule, que é chamado de modo regra. O modo regra diz que tu tem que construir a query colocando a tabela mais seletiva para cima e assim por diante. Tu tem que escrever da esquerda para a direita e tu tem que montar a query sabendo tudo que tu tem e bem construída. Se tu não construir bem construído, vai dar problema. Porque não tinha ninguém que te ajudasse a fazer isso. Era assim no passado. Aí surgiu o otimizador. E aí é onde todas essas grandes empresas injetaram o maior dinheiro delas, porque ali é o chave, né? Os caras se esqueceram de refatorar o código ali. Eles botaram o maior dinheiro delas ali no meio para justamente tentar auxiliar e ter o diferencial. O diferencial é um otimizador que funciona muito bem. E isso são os que os bancos de dados fazem hoje melhor, porque a gente vê cada aberração no nosso dia a dia e eu olho para aquilo e penso assim, como é que isso aqui funciona?
E o banco de dados resolve. Esse é um ponto interessante, sabe? Que as pessoas geralmente ignoram. Então, por exemplo, vou pegar... Você fala sobre cardinalidade, né? Então, poxa, eu vou tentar fazer uma análise de uma coluna. Beleza, essa coluna... Eu tenho muitos registros, mas os valores são muito diversos, os valores são muito próximos, os valores são... Existe uma inclinação, por exemplo, imagina que você está fazendo lá um mecanismo de busca e você tem, por exemplo, um valor intermediário para o meio e para o fim. Pensa que você tem, por exemplo, uma lista telefônica, mas boa parte das pessoas tem nomes nas letras A, por exemplo. Então, cara, começar pela letra do meio não é necessariamente o atalho, sabe? Você tem que considerar esses registros. Então... pensa que ele está tomando essa decisão aí mais rápido que um piscar de olhos. Opa! Né? E olha o quão importante que ela é, né? E por isso que é tão importante ter elas sempre atualizadas, né? Ele sabe, mais ou menos, se ele não sabe com exatidão do número de linhas que determinada consulta está pedindo, determinado consulta solicitou, se ele não sabe exatamente o número de linhas, ele sabe algo aproximado. E ele pega esse número para justamente ver quanto de recurso que eu tenho que alocar para responder. Pô, essa consulta aqui vai retornar, eu preciso de 1 GB de memória alocada para ela, né? Agora pensa no cenário em que esse cara aqui, esse número está defasado e simplesmente a decisão que ele tomou quando ele foi... Uma coisa ele compilar o plano de execução, mas em runtime, quando ele está executando, ele viu que aquela decisão não é a melhor. Por quê? Porque ou ele disponibilizou pouca memória para aquilo, quando ele foi ler o banco, a estatística estava desatualizada e o número de linhas era muito maior do que aquele previsto ou algo do tipo, e aí o que ele precisa fazer? Ele não recua e recria um plano de execução. Aí o banco usa artefatos. Geralmente, no caso do SQL ali, vai acontecer o que o pessoal chama de spill. E spill eu estou usando disco, eu estou mandando para o TempDB. Aí tu vai olhar uma consulta cujo plano de execução o cara montou com as informações que ele tinha. Se antes ela, executando daquela forma, demorava segundos, de repente pegou o spill, foi para o TempDB e agora disco demorou minutos. E aí o pessoal vai lá e fala, isso aí eu não sei o que é, vai lá e atualiza as estatísticas. E aí resolve o problema. Não, na verdade, o que tu fez, cara? Tu apenas deu para o banco de dados o cenário atual que realmente existia. Né? Então o pessoal faz muito disso, mas não entende o porquê que está acontecendo. Né? E hoje, se eu fosse dar uma dica para quem está desenvolvendo, não vou nem dizer que queira seguir como deve, mas time de engenharia deve desenvolvendo. Qual seria a dica principal? Aprender mais sobre o plano de execução, sobre as estatísticas? Eu diria mais que tu tem que conhecer seu dado. Para mim, eu acho que isso é o mais importante. Como é que o dado vai se comportar ao longo do tempo? Isso para mim faz muita diferença no dia a dia, porque eu chego lá para analisar query, eu tento não resolver sozinho. Eu sempre chamo um cara de negócio quando eu vejo que é um negócio, quando é algo muito complexo. Eu preciso conhecer o dado. Eu preciso saber o que o dado vai fazer. Ele vai se transformar, não vai se transformar? Ele jogou para lá, jogou para cá. Quando tu entender o comportamento que o dado tem nesse teu fluxo, é a melhor coisa. E aí, obviamente, vem as ferramentas. Aqui a gente colocou para diagnóstico, por exemplo, o plano de execução, que é o primeiro cara que está ali. Uhum. Se o cara não entender como olhar um plano de execução, o que o plano de execução retorna, tu não vai saber o que o banco está fazendo e por que ele está fazendo aquilo para determinar aquele caminho. A primeira, quando a gente vê assim, eu até não colocamos aqui na real nos sintomas um item. O I/O também é uma das coisas que acontece quando tu tá com Full Table Scan. Porque tu vai ter que ir lá, ler toda aquela tabela, aquela maldita tabela, que pode ser pequena e pode ser gigantesca, trazer ela e analisar. Então isso aí é dado pra caramba. E dado também é lento. De qualquer forma, por mais que tu esteja lá, tu vai ter que trazer. E às vezes ele não tá pinado em cache. O grande ponto, eu entendo, é o seguinte, né? Quando você está escrevendo código em C#, eu posso escrever uma classe, por exemplo, começar a fazer um modelo anêmico, né? Modelo anêmico. Eu vou lá, faço uma classe, todas as propriedades com get e set, tudo aberto, sem muita regra de validação. Ou seja, a minha classe está lá, eu tenho uma forma de ter
minha entidade em memória, produto, cliente, seja o que for, mas eu tenho muito pouca informação a respeito daquilo, eu dependo muito de código lateral para poder, na verdade, controlar uma coisa que a própria classe deveria estar fazendo. A mesma coisa eu vejo que acontece dentro do banco de dados. Quando você não presta atenção, vamos lá, primeiro, óbvio, né? Quando você vai modelar o banco de dados, tem que pensar nas tabelas, relacionamentos, tudo certinho, é um ponto que a gente tem que pensar. Normalização. Eu tenho que pensar direitinho nas minhas primary keys, nas minhas foreign keys, eu tenho que pensar, isso tudo tem que ser entendido. Eu tenho que pensar um pouco mais nas estatísticas, ou pelo menos entender como o banco está trabalhando. E quando eu faço e eu acho que esse talvez seja o grande ponto, né? O grande ponto é, se eu recebo uma consulta, que é uma declaração de um resultado que eu preciso obter, e eu vejo um plano de execução que é complexo ou muito afastado daquilo que eu deveria ser, a grande pergunta é, o que eu não deixei claro, primeira possibilidade, o que eu não deixei claro na minha consulta, que é o que eu quero, né, que eu poderia deixar mais claro na consulta para poder colaborar com o plano, ou o que não está claro na minha modelagem do banco, né? E daí, assim, uma modelagem anêmica, né? Eu tenho primary key, mas não tá, mas é simbólica. Eu tenho foreign key, mas é simbólica. Não tenho índice, não tenho constraint, não tenho... Às vezes o cara acha que só primary key já resolve tudo, sabe, né? Tipo, e vai na discussão ainda do feed. Fazer um banco só com primary feed key, ou int, né? Fazer um banco só com primary key é mais ou menos como criar uma classe anêmica, em C#, é uma modelagem descuidada. E outra, né? E outra que eu acabei nem comentando, mas o pessoal vai construir a aplicação. Tu tá fazendo ela. Pô, eu não sei ainda tudo que eu vou fazer, mas tu tá fazendo. Toda vez que tu tá fazendo, tu tá consultando uma informação, tu tá analisando ela. Tu tem que ter um mapeamento do para que lado tu tá usando da tabela, o que tu tá usando. Porque também um outro problema que a gente pega é o oposto desse que tá no título. Índices demasiados. Sim. E não estão aqui, porque o pessoal vê um problema, vai lá e olha, poxa, eu fiz consulta por isso aqui, cria um índice. Aí o outro vê, cria um índice. Aí tu vê, cria um índice. Quando tu vê a tabela tem 20, 30. Aí é quem que paga em search by delete. A grande questão é tem um troço que um DBA bem famoso aí da comunidade SQL comentou, que é a indexofobia. Tá? Ter índice de menos é prejudicial. Ter índice demais também é. Tem que achar o equilíbrio. Né? Tem que achar o equilíbrio. Mas, geralmente, tem uma estatística aí mundial falando quantos % das consultas que batem no teu banco, elas são escritas, quantos são leituras. Vou perguntar para o Elemar se ele tem esse dado. Chuta, Elemar. Em aplicações Line of Business costuma ser 10:1. Isso aí, né? Ou vamos trazer para cá, 90% é select, 10% é escrita. Só que na hora de lentidão, o que vai ser o principal ofensor? Vai ser o select, a recuperação daqueles dados. Né? Então, geralmente, sim, o excesso de índices ele é prejudicial, mas aí tu tá onerando o quê? Antes minha tabela gravava em 12 milissegundos um registro, agora tá levando 15, tá levando 20, agora tu tem que manter esse objeto atualizado. Mas é muito mais o cenário de, cara, essa consulta aqui levava 500 milissegundos, agora está demorando 1 minuto. Mas é que eu acho que isso eu entendo isso, mas ao mesmo tempo eu coloco, por exemplo, uma aplicação que nem o Elemar deu de exemplo no início. Se tu pegar uma aplicação que tu está fazendo um e-commerce, tu vai fazer várias consultas no meio do e-commerce para recuperar os dados, mas vai chegar uma hora que todo mundo vai precisar atualizar, inserir, atualizar, inserir, atualizar, inserir. Eu trabalhei num sistema um tempão atrás, que eu olhei ele tinha na tabela de estoque 60 índices. Aí tu pensa quanto tu paga para botar uma movimentação de estoque lá dentro. Aqui tem alguns pontos que são importantes, né? Por exemplo, e aí falando sobre esse aspecto, o Miquelon traz bem... quando o Mike fala sobre conhecer a natureza do teu dado, uma parte do processo é exatamente também conhecer e entender a frequência de atualização versus frequência de consulta, né? Quando você tem uma aplicação Line of Business é 10:1, numa rede social é 1000:1. Quando você vai para aplicações daqui a pouco de chão de fábrica, que você está lá operando e monitorando sensor, cara, é ao contrário, inverte. Você tem muito mais gravações do que consultas. Você conhecer a natureza disso é importante, porque de fato
o índice no mundo relacional, ele desonera a consulta e ele onera a gravação. Em alguns cenários você vai ter problema, escrita, exato. Em alguns cenários você vai ter que ponderar isso. Eventualmente, inclusive, para analisar a natureza da própria tupla, né? Por exemplo, eu estou com um determinado item de estoque. Poxa, eu tenho uma coluna que é atualizada com muita frequência, mas não é uma coluna nem de computação, nem de agregação. Então, cara, daqui a pouco eu tenho estratégias para hintar ela como não sendo uma coluna relevante. Ou, enfim, num banco NoSQL, por exemplo, no RavenDB, a gente toma uma decisão, não sei se os relacionais você faz isso, tá? Mas no Raven se analisa a frequência de utilização de um índice, né? A gente é meio metido nessas horas, né? Tipo, cara, a gente fala, esse índice aqui, esse índice existe? Existe. Com que frequência ele é utilizado? Numa frequência menor, eu atualizo ele com menos frequência também. No Raven, a gente tem essa dinâmica, quer dizer, cara, esse índice... A atualização, ela é eventual, né, do índice. No Raven, sim. Até onde eu entendo, não sei como é que é ultimamente. Sempre. É sempre, né? Sempre. Então, o que acontece? Então, no Raven, se você eventualmente criar um índice, aquele índice não for utilizado... O que não é atualizado nos relacionais é as estatísticas. Tu não fica movendo ela online. Tu atualiza o índice, tá lá. Mas as cardinalidades, todas aquelas informações, vamos dizer assim, matemáticas para o banco mudar o plano... Elas são atualizadas só pra gente também botar numa base para quem está nos assistindo. O que a gente está comentando aqui é o seguinte: no banco relacional, me corrija se eu falar bobagem, quando a gente abre uma transação, nós alteramos, incluímos, atualizamos, deletamos registros. Quando a gente dá o commit, só vai finalizar quando atualizar os índices dessas tabelas envolvidas. Elas estão junto da transação. Então, ou seja, se o tempo de atualização do índice aumentar, a minha transação aumenta o tempo. Inclusive... É isso que eu falo de onerar a gravação. Exatamente. E o Raven não, né? O Raven, o que acontece? Ele grava, dá o commit, os índices não são atualizados nessa transação. Se eu não me engano, é em segundo plano que acontece. Ele atualiza, ele dispara depois e na hora da consulta você pode... Esse, aliás, é um ponto importante. Na consulta você pode manifestar se você quer que a consulta aconteça em cima de índices atualizados ou não. Você pode declarar isso. Tu tem isso no Raven, né? Que tu faz a consulta em cima do teu índice, que a grosso modo falando nada mais seria também ali da própria o conceito de view indexada, né? Sim. Grosso modo falando, para a gente poder trazer, sim. Mas esse passa a ser um ponto importante. Quando você conhece, quando você tem índices demais, você tem índices demais sendo atualizados e não necessariamente... O que acontece? Mas o Raven faz isso, um banco relacional não faz, então o Raven é melhor. Não é essa exatamente a questão. A questão toda o Raven acaba adotando uma abordagem opinativa porque ele defende uma abordagem de consistência eventual. Ou num banco de dados relacional, por padrão, você fala sobre um sistema que é ACID, ou seja, você está querendo consistência não eventual. É claro que existem estratégias e estratégias, né, mesmo para a gente driblar isso. Mas aqui a gente está só no primeiro ponto, né? Isso. E olha o que foi. E avançando. Aqui a gente fala sobre bloqueio e contenção. Aqui a gente está falando essencialmente sobre isso. Está falando sobre... Por exemplo, quando eu abro uma transação em cima de um conjunto grande de registros e assumindo que, eventualmente, eu preciso... garantir consistência, eu não permito que uma outra operação seja feita enquanto essa operação não for concluída. Então eu tenho bloqueio. Mas aqui tem um ponto importante também, tá? Pela própria natureza dos bancos, aí falando em low level, meninos, vocês me corrijam aqui, tá? As pessoas sempre pensam, nossa, eu bloqueei essa tupla. Em alguns... Tupla registro, né? Eu bloqueei esse registro. Só que em muitos cenários tem bloqueio de região. Né? Por quê? Porque por questão de otimização binária, você não está tratando às vezes do bloqueio apenas do registro, mas está tratando do bloqueio do registro e das adjacências. Eu não sei se isso ainda é problema nos bancos modernos, na página, exato. Não sei se isso ainda é tão percebido. É que no passado era uma dor tão grande que seguramente os bancos avançaram muito nisso. Se a gente for analisar aqui, é um podcast só disso, mas a questão é o seguinte, ó. Tu acha que está bloqueando só um registro, mas depende de outros cenários. Vou dar um exemplo. Tu tem índice ou não na tabela? Não tenho. Então tu não está bloqueando só um registro. Talvez tu esteja bloqueando a tabela inteira, porque ele vai fazer um full scan em cima daquele. Exatamente. Cara. Esse ponto eu ia colocar e eu acho bom isso aí o pessoal se ligar, que
talvez, até hoje, na experiência que eu tenho, se tu criou uma foreign key e tu não indexar, tu vai pagar caro por isso. Tu tem que manter, o banco de dados relacional, ele sempre mantém integridade. Se ele mantém integridade, ele precisa checar a integridade. Como é que ele checa em alta velocidade? Índices. Então, se tu criou uma foreign key e tu não botou um índice, tu vai ter bloqueio. E por vezes é da tabela inteira. Já peguei muito caso disso. E olha só a magia do troço, né? 70% dos problemas de performance tu resolve com índices assertivos, tá? Depois eu vou elencar os outros 30%, mas 70% é disso. E olha só o benefício que isso traz para o banco. Às vezes teu índice é considerado coberto. O que quer dizer um índice coberto? Para mim resolver essa consulta ou esse cenário, eu não preciso da tabela, eu só preciso do índice. Então, olha só o benefício que isso dá. Eu criei um índice assertivo, eu diminuí a concorrência da minha tabela. Agora eu diminui o range de registros que eu estou locando. Segundo ponto, além de diminuir o range, agora eu sequer estou indo na tabela, na concorrência. O índice por si só já me resolve. Ele está sempre atualizado, né? Então eu tenho esse benefício. Com um artefato a mais, eu diminuo a incidência de lock e diminuo a concorrência que eu estou tendo com um único objeto. Tentando explicar a coisa de forma clara, o índice, ele materializa, né, parte dos dados que ele está indexando para poder... E se você faz uma consulta sobre uma tabela indexada e tudo que você precisa são os dados que foram utilizados para o próprio índice, dependendo do tipo de dados, aí tem uma série de poréns, esse índice passa a ser um índice coberto. Então, de fato, embora... O que acaba acontecendo? Ele é um artefato que é atualizado constantemente, mas ele acaba sendo uma réplica do dado que está na tabela. Então, eu não preciso ir na tabela para confirmar o dado porque ele está aqui. E aí, o que acontece? Eu tenho menos concorrência de I/O em processo. Na minha consulta, eu não preciso estar acessando a mesma posição de disco, né? O que num SSD é menos ofensivo, mas um disco não SSD pode ser... Quem mostra, e até para a pessoa saber, quem que mostra se isso está acontecendo ou não? O plano. Tem que olhar o plano. Exato. Lá no plano de execução vai dizer, lá no Oracle diz assim, quando tu não tá com tudo que tu precisa no índice, ele vai dizer acessando a linha pelo ROID. Então ele usa o identificador interno da linha do Oracle para acessar a linha a partir do índice. Então ele encontrou o registro, vai na linha e pega o dado que tu precisa. E um ponto interessante você avaliar é o seguinte, né? Você começa a pensar o banco de dados, uma visão incompleta, juvenil, né? Inocente do banco de dados. Você faz imaginar que uma tabela do banco de dados é mais ou menos como uma tabela do Excel. Né? Tipo, você imagina que os dados estão armazenados daquela estrutura que é tabular, como se fosse um arquivo CSV de luxo, né? Mas não é assim. O que acaba acontecendo é que os bancos eles acabam gravando sequências no mecanismo chamado de journal. Né? Eu tenho um journal que tem as operações e transações que vão confirmar em estruturas de dados que são diversas. Ou seja, muitas vezes, dependendo principalmente da sequência de operação, a frequência que você tem que fazer a inclusão, cara, essa análise do próprio journal vira um problema. Mas a gente está falando aqui, gente, ó, baixo nível. Você não precisa saber que existe journal, você não precisa saber que tem... O grande ponto é saber o seguinte, ó, o banco... Por que o banco usa esse dado coberto? Na prática, você não precisaria nem saber que o banco está fazendo isso. O banco faz um trabalho mágico, lindo para você. Mas... E olha só por baixo dos panos como se a gente descer, a complexidade aumenta. Né? Todo lock que tu dá, eu estou locando um registro, eu estou usando memória. Mas quando eu loco uma grama muito grande de registros, eu estou usando muita memória, certo? E olha só, pelo menos no SQL é assim, né? Um mecanismo de defesa. Cara, se eu for locar essa quantidade de registros aqui, eu vou estar tirando memória de onde eu não quero, né? Que é justamente de manter as páginas lá em vez de consultar no disco. Então, o mecanismo de defesa do SQL é fazer o lock escalation, é eu escalar esse lock. E aí o pessoal não entende, às vezes, porque tem problema de lock na tabela. Eu loquei a tabela inteira. Por quê? Porque ele simplesmente olhou, cara, tu queria alocar 1 milhão de registros. É mais barato computacionalmente. Mais barato para mim locar essa tabela inteira e torce para tua transação ser o mais curta possível
mas é uma prevenção justamente para não dar um leak de memória. Exatamente, mas aí entra na questão que eu normalmente defendo junto com os times de engenharia o seguinte, cara, as nossas transações têm que ser mais rápido possível. Então, ou seja, quantos sistemas que a gente pega que no início da requisição se coloca um middleware ou tem um RM que coloca uma decoração no controller lá que é transaction e quando já começa já abre uma transação. Sim. Ou seja, eu tô fixando uma sessão. Primeiro, eu abri uma conexão, tô colocando uma sessão. Se tem qualquer problema de uma consulta no meio disso aqui, a primeira consulta, a primeira linha que eu vou fazer uma consulta que ela já está mal otimizada por qualquer motivo, demora, já estou com lock, eu já estou com a sessão presa. Se eu coloco concorrência na conta. Locando coisas que talvez nem são inscritas. Nem chegamos lá ainda. Então, ou seja, aí eu já estou prejudicando uma próxima requisição que está vindo. E aí começa com esses comentários aqui. Eu estou com alta quantidade de sessão. Isso, só antes tu tinha feito uma pergunta aqui, skill que eu já fui dev, né? Fiz todo o processo ali, o Lemar sabe a minha história. Ainda bem que virou DBA. O certificado, Lemar. Aí. Então eu fui dev e em determinado momento surgiu essa oportunidade da especialização e aí eu acabei me tornando o banco. Então, se eu pudesse voltar no passado e dizer o seguinte, cara, que conselho tu dá? Eu tô escrevendo código cujo repositório é banco de dados. Que conselho tu dá para mim que quero desenvolver, que quero entregar mais, ser um dev melhor pro meu dia a dia? Aprende duas coisas principais. Primeiro, índices, tá? Não, mas isso é o DBA que faz. Não, eu defendo que seja o cara que está criando a consulta, que entenda a estrutura e já se predispõe a fazer isso. Segundo, plano de execução. Tudo eu olho o plano de execução. Sempre que eu comento isso, pessoal, vocês têm que entender, o Oracle ele é mais textual, o SQL a grande diferença ali da Microsoft é que as IDEs deles, eles capricham, né? Então, tá querendo vender. Cara, olha o Visual Studio perto de qualquer outra IDE de desenvolvimento. Mas enfim, obrigado, Vila. Eles fazem isso muito bem. E aí, não que não possa ser melhorado, tá? Mas eles fazem isso muito bem. E aí o que acontece? O pessoal, sequer quem escreve a query, vai lá e olha esse plano de execução. O dev não tem isso, essa skill, essa expertise no dia a dia dele. Então, se eu pudesse dar 2 conselhos, aprende a interpretar isso. O pessoal olha e parece um bicho de 7 cabeças. Eu não estou te dizendo para tu ser especialista nisso. Eu estou dizendo para tu entender o mínimo possível. Quer ver? Mas o Mike queria falar antes. Sim, eu só queria colocar um negócio nesse tema aqui, que eu me lembrei e vale a pena comentar pro pessoal. Quando vocês têm uma característica de bloqueio e contenção que acontece com aplicações modernas, que eu tenho visto muito, esse comportamento é um comportamento que vale a pena comentar. Se vocês estão olhando a aplicação de vocês estão tendo um problema em produção. Esse problema em produção normalmente faz o quê? Tu analisa as conexões do banco, elas batem lá em cima. Tu olhar a tua aplicação, ela está configurada com pool de conexão, porque todas estão hoje. Pool de conexão está mínimo 10, ou mínimo padrão, mínimo 0, máximo 30. Tu tem 5 containers. Então, 5 vezes 30, 150. Tu vê que elas bateram 150, tu provavelmente está tendo um problema de contenção. Tu começa a ter exaustão do pool conforme as requisições estão vindo e ninguém está avançando. As requisições estão abertas, segurando conexão que não deveria. E o que tu vai notar? E o que tu vai notar? Pois é, o que tu vai notar? CPU baixo. Tu vai ver, nossa, o meu banco tá aqui mortinho, minhas conexões estão batendo no máximo, eu não tô devolvendo nada. Contenção 100% do tempo. Aqui, de novo, né? Existem práticas, o dev às vezes quer atalhar, né? Então, poxa, eu vou colocar, como você vou colocar um middleware que vai abrir, que vai fazer processo. Geralmente, esse descuido, né? É um descuido de implementação, agora implementação anêmica. O Miquelon, o que eu estou aprendendo, o que eu estou consolidando, o que eu estou vendo aqui, cara? Primeiro, tenta escrever consultas que sejam declarativas, boas, que expressem bem a intenção do que você quer. Tenha uma modelagem de dados que seja expressiva. Não fica só nas tabelas, não fica somente nos dados, pensa nas relações, pensa nos índices, tem uma modelagem de dados que seja expressiva.
e analisa o plano de execução que está sendo gerado para verificar se esse plano faz sentido frente ao que está sendo declarado e aquilo que você modelou. Se tudo isso estiver fazendo sentido, quer dizer que você está indo no caminho certo, dificilmente o teu banco vai ter problemas de comportamento e você não precisa se preocupar com low level, tá? Você não precisa se preocupar sobre página, tá tudo certo. E eu só adicionaria o que o Gabriel falou. E aí vai para o outro lado. Quando você vai para a tua aplicação, e aí, isso é o lado do banco de dados. Do lado da aplicação, poxa, leva em consideração que o recurso da sessão com o banco de dados é um recurso caro e escasso. Você deve, a princípio, utilizar, mas utilizar com moderação. Quanto tempo eu devo manter registro de sessão aberta. ou transação aberta? O menor tempo possível. Por quê? Porque é um recurso caro. Considera isso. Quanto que eu consigo para otimizar meu sistema? Minhas consultas são declarativas suficientes? Estão expressando bem a minha intenção? A minha modelagem de banco de dados tá mostrando lá quais são as minhas foreign keys, as características do meu dado? O meu plano de execução está gerando um plano que é condizente com aquilo que eu tenho como declaração? Porque aí vamos... Por heurística, né, meninos? Se por acaso eu tenho uma consulta bem escrita, com um banco bem modelado e um plano de execução ruim, meu problema daqui a pouco está nas estatísticas. Exemplo, tá? Isso por inferência. Assumi isso aqui, agora eu vou para a aplicação. Na aplicação, cara, monitora quanto tempo você está mantendo suas sessões, transações abertas. O menor tempo possível por padrão. Se você tomar só esses cuidados, você já vai diminuir e muito a necessidade de entender o low level de journal, índice, processo. Eu acho que aí a grande sacada, Enemar, é sustentabilidade. Não interessa se teu banco de dados vai inchar, se tua tabela vai ter 100 gigas ou 1 tera. Tu fazendo simplesmente esse roteiro, tu tá garantindo que esse banco aí continue performando independente do volume de dados. Muito bom. Meninos, é o seguinte, nós temos mais 3 gargavos ainda. A técnica já tá apavorada, porque nós já estamos com mais de 1h30 de gravação, né? Mas eu acho assunto bom é assim, assunto bom é assim. Mas, ó, vamos dar uma passadinha. Acho que a gente já esgotou uma boa parte de pontos aqui. Vamos passar pelos outros itens. Mas vamos ver se a gente consegue trazer mais algumas dicas práticas. Porque, assim, até aqui, né, a gente está trazendo uma relação prática para quem está querendo fazer a coisa funcionar de verdade. Planos ruins, regressão de SQL. Aqui está muito associado com o que a gente está falando, né? Ou seja, processo passa a travar ou apresentar lentidão, performance inconsistente após deploy. Ou seja, cara, não está fazendo o menor sentido. CPU está baixa, tempo de sessão demais. Contenção, tarefa de manutenção simples passou a se tornar lento. Cara, isso aqui está tudo dentro do que a gente estava falando até agora. Tudo dentro. É o plano de execução. O grande ponto disso aqui que o pessoal tem que se ligar é que os dados mudam. Exato. Toda hora eles mudam. E até ontem era rápido e do nada ficou lento. Não é do nada. A base está se moldando todo dia, todo minuto, todo segundo. Talvez a adição de um registro mudou o caminho. A estatística mudou tudo. Vamos para o cenário mais idiota possível, tá? Eu tenho, por exemplo, um campo de identificação que por durante tempo teve uma determinada comportamento de cardinalidade. Aí eu tenho uma alteração de regra de negócio que dá um conjunto, define uma nova regra de campo de identificação. Pronto, você começa a perceber um comportamento de cardinalidade ali completamente diferente que acaba influenciando e muito o desempenho daquele cara. Então, como o Mike estava falando, conhecer o dado e conhecer a evolução do dado é importante para que você tenha uma boa gestão de tratamento. Para ter a sustentabilidade que o Miquelão falou. E outra, por mais que a gente queira que não seja assim, software é mutável, né? Sim. Ele nasce pronto e durante os próximos anos ninguém vai mexer nele, né? Mas aqui vocês trazem uma coisa também interessante pra caramba. Vocês trazem a questão dos reportes para você entender quais são os top SQLs, né? Geralmente aqui Pareto também se demonstra, né? 20% das consultas representam 80% da dor de cabeça do banco. Exatamente. Então, saber quais são as consultas executadas com mais frequência... E te digo mais, às vezes o pessoal sempre olha para isso aí e pensa, não, as piores normalmente não são as que mais... São aqueles monstros, né? Não. Tu vai lá e encontra uns negocinhos desse tamanho, assim, com 10 linhas e os 10 linhas destruindo o banco de dados. Exato, por quê? Porque você tem... É que, de novo, né? Não é só a questão da execução individual. Eventualmente você tem uma consulta
Vamos lá, você tem uma consulta grande e levemente ineficiente, mas que é executada uma vez por mês, e você tem uma consulta pequenininha, que é muito ineficiente, que é executada o tempo todo. Exatamente. Né? Então, poxa, mesmo que individualmente, e esse talvez seja o grande exercício, né? Se você analisar o tempo individual de execução, você vai dizer, poxa, essa consulta não é ofensora. Mas quando você coloca ela no contexto... Eu não trouxe aqui o gráfico de um banco monitorado que eu atendo. Esse banco estava apresentando uma lentidão e eu analisei e vi uma consulta pequenininha. Fiz análise do que o plano dela estava fazendo. Ajustamos o que era. Era um índice, o famoso índice. Um índice mal construído e inexistente. Ajustamos ele. O gráfico era simplesmente, tu imagina aí de 0 a 100, 0 a 100, 0 a 100, como se fosse parecia um eletrocardiograma. Depois que ajustou aquilo, o banco de dados passou uma linha reta lá embaixo. Morreu. Faleceu. O que isso gerou? Faleceu? Esse cliente pode diminuir seu banco 3 vezes. Ok, foi economia de máquina. A máquina morreu. Na verdade, não. Mas muito bem. Mas ó, o ponto interessante aqui de novo... O cara da infra, nesse caso. Perdeu um emprego, tava lá o tempo inteiro subindo máquina. E aí vem falar de IA ainda, né? Mas esse é o ponto, gente. Aí as pessoas dizem, nossa, Elemar, a IA consegue ajudar? Consegue. Com contexto certo, com dado certo. Mas vamos lá, se você trabalhar com contexto certo e dado certo, você também consegue fazer, sabe? Então, não precisa, gente. De novo, e aqui a gente está falando sobre cuidado. É que, mais uma vez, eu entendo, e vocês também devem concordar comigo, né? Cara, a pressão do dia a dia, necessidade de entregar feature, necessidade de fazer as coisas, de entregar aquela consulta, entregar aquele relatório. É complicado você eventualmente fazer a evolução de algo que muda o tempo todo de maneira consistente, responsável, revisando. O que acontece, né, Gabriel? E aqui a Exímia defende muito isso como ideal de engenharia. Você tem que ter um ritual, uma ritualística dentro da própria organização de tempos em tempos admitir que algumas dívidas técnicas foram contraídas e elas precisam ser pagas. E as dívidas técnicas se expressam inclusive, sobretudo no banco de dados também. Ou seja, um time de engenharia de alta performance acaba incluindo uma dinâmica de revisão, estruturação, análise do banco de dados. Tem método, eu acho que a gente chega no final, dando um spoiler, que é método para engenharia. A gente precisa de método para conseguir manter o banco, não é só apagar incêndio. Senão você vai ter que pagar DBA super-herói o tempo todo e é caro também. Agora é tiro no pé, né? O próprio Gabriel comentou, os magos, magia e tal. E às vezes a diferença é que a gente sabe qual parafuso apertar. E aí... Né? Economizar, né? Ponto. Mas esse ponto é um ponto importante. Mas é aquela coisa, que o que a gente defende. Poxa, é maravilhoso ter esses magos aqui para aquele momento de emergência apagar o fogo. Mas eles ficam entediados. Mas esses magos ajudar a estruturar um método de engenharia para justamente e é isso que a Exímia faz. Que a gente mantém sustentabilidade. E é isso que a Exímia faz. Esse é o diferencial. Você não precisa ter um Michelon, você não precisa ter um Mike o tempo inteiro. Boa parte do que a gente está mostrando aqui mostra que, poxa, uma conduta... forte a palavra, mas responsável frente ao banco de dados garante solução de maior parte dos problemas. Avançando, meninos, aqui. Depois nós temos o problema do... Esse aqui é dor de cabeça, né? N+1 é dor de cabeça forte. Aliás, vale uma conversa quase toda só para ele. A ponto de eu pedir só uma pincelada alta para vocês. O que é o N+1 de forma simples? Vai lá, meu amigo Michelon. Tu que ama esse problema. Geralmente banco de dados ele comprou um carro cujo apelido é N+1. Porque esse menino já ganhou dinheiro resolvendo isso. Vamos lá. Geralmente o que acontece em banco de dados, né, é aquilo que eu comentei. Às vezes a forma de pensar ela tem que mudar culturalmente, né? Então o cara que está ali todo dia ele escreve, o dev e tal, tudo que ele olha é cursor, tudo que ele olha é linha a linha ou coisa do tipo. Eu vou pegar esse registro, fazer um laço, processar e depois entregar o resultado. E quando tu vai para um cenário de banco de dados, tua cultura tem que mudar, né? E é estritamente matemático. Tu para de pensar em linha a linha e começa a pensar em conjuntos e blocos de dados. Se tu fugir disso, tu vai ter problema.
tá? A premissa é a seguinte premissa: o que é mais rápido para o banco de dados? Eu escrever uma consulta que ele dá 1 milhão de updates em uma linha, ou uma única consulta que dá 1 milhão de updates numa única consulta, todos juntos, né? Eu vejo esse N+1 é aquela linha de pensamento. Eu tenho uma requisição, e eu olho para o banco, aí sim, por telemetria, daí a gente tem que falar de ferramentas que vão apoiar, mas com um tracing distribuído eu olho, e essa única requisição gerou, sei lá, 30, 40 consultas no banco, e daqui a pouco tu vai olhar essas consultas, tu vai ver que daqui a pouco é a mesma, aí é o problema. Não, mas é que aqui eu carreguei a nota, e daí para carregar a minha classe item da nota, eu tenho que dar um for each e fazer um select para cada um. É bem comum em ORM, né? Para deixar bem claro, o N+1 fica aqui como caso evidente, aquele caso que eu mostrei no início, onde você ia fazer um select para poder retornar ao conjunto as tuplas, depois um update para efetivamente você fazer a atualização de cada registro da tupla, né? Então, esse é um exemplo muito ingênuo, mas que aí você vai dizer, poxa, mas eu não vejo isso acontecer na minha aplicação quase nunca, Elemar. Vamos de uma forma simples, tá? Se para você poder materializar o resultado de uma API, você tem que fazer uma busca no banco que vai te trazer um retorno, para a partir dela você conseguir fazer novas buscas que dali você vai gerar o resultado, aí você está chegando efetivamente no problema do nosso N+1. Né? Esse acaba sendo o diagnóstico. E aí, como é que você resolve isso na prática? Com uma cultura de uma escrita de código mais cuidadosa, ou seja, você pensar que você tem um custo, você tem que considerar, gente, que, olha só, o que é lento em infraestrutura? Memória RAM é muito rápido. Vamos lá, cache de processador é muito rápido. Então, por exemplo, o banco de dados é inteligente o suficiente para manter no cache de processador, lá em N1 e N2, as informações que ele entende que são usadas com mais frequência, informações estatísticas e tudo mais. Então, ele é bom para isso. O que também é muito rápido no banco de dados? Memória RAM não é tão rápida quanto o cache de processador, mas ela é rápida também. O que é um pouco mais lento? O disco. O disco é um pouco mais lento. O que é muito mais lento? A rede. A rede é muito mais lenta que o disco. Então, quando você tem um servidor de aplicação que faz uma demanda, é o pior dos mundos, né? Eu vou fazer um monte de consultas que força a leitura de uma série de vezes do disco, não da RAM, e vai retornar em round trip toda hora porque, vamos lá, o que acontece quando você tem, por exemplo, esse update em conjunto aqui, tá? Esse update em conjunto vai fazer com que você tenha efetivamente um write em disco em toda a consulta que você está fazendo. É o pior dos mundos, pior jeito de você pensar em implementação. E não existe nenhuma regra racional para você poder fundamentar isso. Aliás, você que está me acompanhando aqui, para te ajudar, você aprendeu que DDD tem um padrão que é repositório, certo? E aí, poxa, então vou pegar o repositório, e o repositório é como eu faço a interface com o meu banco de dados. Todo o resto da aplicação só faz conversa com o banco de dados a partir do repositório. E aí você vai botar um serviço. Aí você começa a pensar, poxa, mas tem um serviço, então, que é para atualização de preço. Esse serviço para atualização de preço, ele vai utilizar o repositório, né? Porque é o repositório que acessa o banco de dados. E aí você faz essa aberração do N+1. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não entendeu o DDD. Você não entendeu o DDD. Porque um dos princípios básicos de orientação a objeto é o princípio de encapsulamento. Se eu subentendo que o serviço, para poder fazer o trabalho dele, tem que consultar o repositório, você violou o encapsulamento, filho. Isso aí não é nem DDD, isso é orientação a objeto. Você não pode partir isso como coisa certa, pensando em termos de implementação. Então, onde é que você deveria fazer a consulta? No repositório? Não, no serviço. É no serviço. Ah, mas Elemar, serviços não deveriam acessar o banco. Posso dizer uma coisa? Repositório é um serviço. Entendeu? Repositório é um serviço. Só que é um serviço com um propósito diferente. Mas repositório é um serviço, assim como o teu serviço aqui também é um serviço. Esse serviço pode acessar o banco de dados. Ah, mas então tem que ter lógica ali. Tem que estar no código. Encapsulamento mais uma vez, tá? O código pode estar sim no banco como Store Procedure. É eficiência, se chama engenharia. Conhecimento técnico, filhote. Senão você vai estar botando no código do teu serviço aqui de aplicação uma coisa que deveria estar no banco. E aí onde é que entra a engenharia de fato? O problema é o código do banco não ser versionado. Mas essa é outra discussão. Enfim, N+1. Aqui o Elemar está no seu momento de ataque Mas enfim, é que, gente, olha só.
E só complementando esse negócio que tu falou sobre o round trip, tem gente que pensa assim, ó, não, mas então peraí, eu vou tirar da aplicação, remover o round trip e vou fazer a mesma coisa no banco. Porque daí eu tiro a rede. Não, tu só mudou o cara de lugar, só tirou a rede, vai ser lento igual. Esse é o problema. E o maior problema que eu tenho é porque, infelizmente, eu acabo lidando com... Na real, infelizmente, com muita... felizmente, mas infelizmente, com muita aplicação legada, construída para ser... Que ela foi feita para menos dados, ela acabou se transformando, é que todo mundo fez tudo em N+1. Uhum. E aí, o que acontece? Vem aqueles milhares e bilhões de linhas para resolver, para te arrumar. O que tu faz? Estão, assim, sustentando filhos com N+1, né? Tá louco. Percebeu, né? Dá uma tristeza. Assim, dá tristeza. Não tem. É um dos maiores problemas hoje que tem na questão de performance. Deixa eu colocar diferente. Assim, eu acho que, poxa, para nós como consultoria, maravilha, né? Só que não, a gente quer ajudar as empresas a resolver problemas de verdade. No ano da graça de 2025, não faz mais sentido estar vivendo com esse problema. Se você está vivendo com esse problema, primeiro, chama a Exime para a gente explicar para o teu time por que isso é problema. A gente explica para o teu pessoal, explica tecnicamente, seja o pessoal de aplicação para eles entender, seja o pessoal de banco de dados para eles entender. A gente explica para todo mundo. Além disso, a gente ajuda vocês a desenvolver método de engenharia para que isso não aconteça mais. Capacitando o time de código, de aplicação, capacitando também o pessoal de banco de dados. Tendo resolvido isso, nós queremos te ajudar a resolver outros tipos de problema. No ano da graça de 25, onde você tem disponibilidade 100% do tempo, que as aplicações não tem que rodar mais das 8 às 18, cara, isso é fundamental. Vou até avançar, mas eu acho que N+1 é uma discussão que vale pelo menos aí, mais um episódio, né? Já fica o convite. Nós temos aqui, quinto e último item, hard parse. Tá, eu vou colocar esse item aqui, que eu vi que isso aí pode gerar confusão na cabeça do pessoal. Isso é um termo muito famoso no Oracle. No Oracle a gente tem o soft parse e o hard parse. Tá. Soft parse é quando tu faz aquela tua consulta padrão. No caso, tu vai lá, tu constrói a tua consulta, põe um filtro, coloca uma variável do lado e tá tudo certo. O que isso aí faz no banco de dados? Leva a consulta para o banco de dados, o banco de dados faz um parse. Esse parse é identificar qual o caminho que eu devo seguir, com base nas estatísticas e tudo mais, ele guarda isso. Tá, fala então, aqui, tá aqui para mim. É como se fosse um código-fonte, eu compilei. Isso, daí exato. Eu tenho o binário e guardou. E já tá guardadinho lá. Tá guardadinho. Então ele sabe para onde ele vai e tá tudo certo. Maravilhoso. Aí, o que é o soft e o hard? Soft é quando ele armazena isso aí e isso é reaproveitável. Uhum. Quando que acontece o hard? Quando ele é não reaproveitável. E aí o que acontece? Sabe quando vocês, enfim, pegam aplicações e tu vê que o desenvolvedor fez o quê? Ao invés de ele usar, por exemplo, um add parameter, uma coisa assim, e colocar um e-comercial 1 lá que vai fazer uma entrada ou uma entrada de variável lá dentro, uma coisa que vai variar, o cara vai lá e faz uma concatenação de string, o famoso quase um SQL injection, né? Que é a mesma lógica, né? Então, tu injeta o valor fixo lá. O que acontece? Toda vez que aquilo executar, aquilo lá, quando cai no banco de dados, se eu não fizer é como se fosse uma query nova. Então, ele começa a entupir aquela área começa a ser tomada por aquela query in loop que está variando o valor. Variar o valor é um problema quando tu não tem a intenção de fazer isso. É muito bom para o banco de dados tu passar para ele um valor que é imutável. Por exemplo, essa query eu só quero buscar as pessoas que têm 20 anos e tu botar o 20 fixo lá. Isso é maravilhoso, porque tu vai dizer pro banco de dados que isso aqui é 20 e ele sempre vai montar o plano pensando em 20. Ele não está pensando na variação de valores que vai entrar naquela coluna. Só que tem outras colunas que vai variar e tu precisa deixar ele entender caminhos variáveis. A questão aí que tá. A questão nesse exemplo do 20, a questão é, uma coisa é a minha intenção de dizer, eu sempre vou querer as pessoas com menos que 20. Não vai mudar. Exatamente. Aí eu vou usar um valor fixo. Exatamente. Agora não, mas eu vou usar uma consulta, que é um relatório, que tem um filtro que o usuário vai digitar a idade. Aí fazer concatenação, ferrou o banco. Ferrou o banco, porque tu vai passar para o banco como se fosse um valor fixo, um valor que não muda. E ele vai avançar com isso. O ponto interessante aí, falando sobre quem estava do outro lado, tá? Implementando o parsing das consultas. Você até consegue, de maneira geral, receber uma outra consulta e ver que esse campo mudou. Você até consegue entender, poxa,
ok, é a mesma árvore sintática que eu tinha uma variável, você consegue fazer... Os motores, aliás, esse é um ponto interessante também, tá? O próprio motor de execução é inteligente o suficiente para o parsing tentar fazer esse hard virar soft. Em alguns casos ele resolve. Mas tem que levar em consideração o seguinte, tá? O banco tem que responder rápido e, cara, todo esse trabalho de parsing, como o Miquelon e o Mark destacam muito bem, ele tem que ser muito eficiente e muito rápido. Então, o sistema ele tem que tomar uma decisão muito rápida entre tentar reaproveitar algo que ele já tem e fazer uma análise nova, porque se ele ficar fazendo uma análise muito pesada, qual o pior dos mundos? CPU, né? O pior dos mundos é, cara, eu tô fazendo uma análise, eu tô toda hora analisando numa análise que é pesada para chegar à conclusão que eu não vou ter o recurso. Então eu tenho que compilar de novo e fazer o processo. Então, para o banco, isso acaba virando um problema. Qual é o segredo, de novo? É hint. Mais uma vez, quando você faz uma consulta onde você está fazendo uma consulta que você sabe que vai ter uma variação alta, você usar parâmetros de uma maneira inteligente ajuda o teu otimizador, o cara que está montando o plano, a entender o que você está querendo fazer e conseguir montar um plano que seja adequado. É utilizável também. Por exemplo, de novo, né, Mike, como você falou, poxa, se você passou uma consulta com um valor que é variável, você percebeu que o plano ficou hard, com 20 ali, por exemplo, poxa, isso é um indicativo de que você não conseguiu comunicar direito a intenção para o sistema. Outra tela que é o inferno, assim, é aquela tela dos 595 mil filtros parametrizáveis, né? O cara vai ligando, tipo, é o mesmo select, mas você vai fazendo concatenação de filtros, sabe? Não, ela é horrível isso aí, de ir numa perspectiva disso, só que tu consegue minimizar. Sim. Porque quando tu injeta o bloco de SQL extra de filtro, em vez de tu jogar o valor fixo, tu jogou a variável e tu botou o parâmetro para fora. Então, sempre que tu for fazer qualquer uso de query, no caso do Oracle, ele não vai resolver isso aí. Ele não vai resolver, tá? Ele vai pegar o que tu fez e vai jogar. Por que ele vai pegar o que tu fez e ele vai jogar? Ele vai subentender que tu entende. Mas eu quero que ele resolva. Tudo bem, a gente vai lá, altera um parâmetro de banco e tudo vira bind. Tudo vira variável. Só que aí tu perde a grande possibilidade de tu poder doutrinar e usar quando o valor tem que ser fixo. E esse ponto é um ponto importante. O banco, ele não está ali para pensar por você, ele está para pensar com você. Né? Ele está ali para tomar decisões que vão agilizar a execução. Mas, e sobre essa tela geral que faz consulta de qualquer coisa, deixa eu perguntar uma coisa para você. Deixa de fazer trabalho de analista preguiçoso, filho. Quais são as consultas que são executadas com mais frequência pelo negócio? Essa tela que tem 500... mas eu preciso, Alemão. Não, todo programador que... Assim, a gente tem essa tendência de querer fazer uma tela que resolve tudo. Eu já fiz isso. Você já fez isso? Todo mundo já fez. Fiz semana passada. Mas dica, meu amigo, olha só. Você entender dos dados da tua aplicação implica Essa semana eu tô arrumando ela. Você entender dos dados da aplicação indica que você efetivamente está entendendo lá dos teus... Você entender do comportamento do negócio. Cara, quais são as consultas que eu faço com mais frequência? Isso implica em você saber, poxa, quantas e quantas vezes você vê o usuário tendo dificuldade para fazer uma consulta porque a tela estava cheia de opções para ligar e desligar e ninguém entende aquele raio daquela tela. Meninos, assim, eu sei que nós teríamos ainda uma sessão falando sobre observabilidade aqui. E eu acho que é um tema super quente, super importante. A gente precisa conversar disso com mais detalhes. Por isso mesmo, quero convidar vocês desde já para uma outra conversa. Esse papo de DBA, ele é importante, né? Me faz lembrar com saudade do tempo que eu escrevia banco, eventualmente, cara, e como é bom ouvir gente com domínio, né, que é complementar ao nosso, né, meu amigo? Pô, achei que ele ia falar como é bom escrever um select, né? Mas olha... Vai demorar pra eu acho que não. Ele escreve uma IA para escrever para ele. Não escreve select. Mas, senhores, olha só. Bate-papo incrível, tá? Eu acho que a gente conseguiu ter um bate-papo bacana para levar para quem está nos acompanhando. E para quem está até agora com a gente, deixa eu fazer aqui momento blogueirinho, né? Se você não é inscrito no canal, te inscreve. Se não ativou as notificações, ativa. Vai lá, tem o sininho, tá? Se você tem dúvidas, deixa nos comentários. Mas, ó, se inscrever no canal, ativar as notificações, dar uma curtida, isso não ajuda somente a Exime, ajuda você também. Porque você sabe que o YouTube vai entregar para você conteúdo que você diz que você gosta.
certo? Lembra sobre manifestar intenções? Quando você está curtindo esse vídeo, eventualmente assinando, ativando notificações, você está deixando claro para o YouTube qual é o tipo de coisa que você quer ver na sua timeline. Você está ajudando a fazer uma query mais eficiente. Então, faz isso. Nos ajuda e ajuda você também. Além disso, tá? Se você ficou com dúvidas, deixa as suas considerações nos comentários. Se você acha que outras pessoas deveriam ver esse conteúdo, compartilhe esse vídeo. Por que não, né? Leva as suas ponderações. Se você discorda de alguma coisa que a gente disse aqui, deixe também nos comentários. Nós vamos ter um prazer gigantesco em ler e logo depois esquecer. Enfim, a gente vai comentar sim para poder eventualmente esclarecer outros pontos. Mais uma dica, tá? Você tá vendo, eu gostaria de ter mais esses meninos aqui no canal, mas eles não aparecem assim com tanta frequência. O N mais um ocupando o tempo. Se vocês tiverem pontos, considerações adicionais, por favor, manda pra gente que discussões você gostaria de ver aqui no canal do Exímia sobre relacional, não relacional, sobre banco de dados. Tem uma galera forte, com experiência, fazendo a coisa acontecer e funcionar de verdade. Então, não perde a oportunidade, nos ajuda, a gente te ajuda também. É assim que a gente cresce. Ó, se a tua empresa está enfrentando problemas com o banco, deixa eu te dizer, o problema dificilmente é o banco. Deixa a gente te ajudar, porque o banco também pode te ajudar. E ele vai, tá? Desde que você use ele do jeito certo, tá bom? Meninos, queria agradecer demais a atenção de vocês. Marcelo Miquelon, sempre um prazer. Cara, eu brinco com o Miquelon, mas eu acho de verdade que o Miquelon era um programador muito bom. Era um programador muito bom. Mas, eu digo era porque ele mesmo reconhece que, poxa, a ênfase dele é banco de dados, enfim. Era um programador muito bom. Mas como DBA, é um DBA espetacular. Sabe? Se como programador eu era muito bom, como DBA, Marcelo Miquelon é espetacular. Eu conheço algumas pessoas que trabalham com SQL, até pelo meu envolvimento com a Microsoft, mas estou para te dizer que eu não conheço ninguém que consiga falar mais de SQL com propriedade do que Marcelo Miquelon. Então, Miquelon, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço aí os elogios, né? Fiquei elogiado mesmo. E a oportunidade de participar é um assunto que, se deixar, né, Mike? Vamos longe. Vamos longe aí, e acho que se a gente conseguiu contribuir com isso aqui é a ponta do iceberg, tá, pessoal? Tem muita coisa aí que a gente pode vir a agregar aí para vocês. E é só surgir a oportunidade que a gente está aqui de novo. Muito bom, muito bom. Meu amigo Mike, monstro do Oracle, né? Se de um lado tem um cara que sabe tudo e mais um pouco de SQL, do outro lado tem um cara que sabe tudo e mais um pouco de Oracle. E o ponto interessante, né, é que, poxa, no passado, as interfaces de SQL e de Oracle eram diferentes. E ainda bem, existia um movimento de busca ao ANSI, padrão, normatização e tudo mais, e você não tem mais aquela ideia de vou fazer uma coisa básica em SQL, completamente diferente da coisa básica do Oracle. E de maneira geral, esse é outro ponto interessante, tá? Eu já vi o Miquelon resolvendo problemas cabeludos em Oracle, e eu já vi também o Mike resolvendo problemas gigantes também em SQL. Por quê? Porque no final do dia é banco de dados. Mas conhecimento de como os pormenores por baixo do... Em cenários extremos, conhecimento específico faz diferença. Na escala faz diferença. Então, Mike, quanto mais trabalhamos, mais te admiro, querido. Muito obrigado pela generosidade de estar trazendo para a gente aqui também teu conhecimento sobre banco de dados. Vocês dois são uma dupla de muito respeito entre Exímia. Muito obrigado pela presença, Mike. Obrigado também a participação ali, que nem o Marcelo falou, né? Na próxima, quando tiver outra oportunidade, a gente volta aí e vamos tentar ser mais breve, né? A gente gosta de falar também, né? Eu acho que assim, eu acho que quando a discussão é boa, né? Quando você poxa, vamos lá. Não é comum você encontrar em língua portuguesa uma discussão sobre banco de dados nesse nível de profundidade. Você encontra. Não estamos aqui dizendo que não existe gente muito boa. Uhum. Não. Só é difícil você encontrar aberto, de graça, né, no YouTube, um conteúdo em língua portuguesa falando nesse nível de profundidade sobre o banco de dados. E, ó, pelo que eu conheço dos dois, a gente só arranhou a superfície. Só arranhou a superfície. Então, acordamos um monstro. Dois no caso. Dois. Mas, Mike, muito, muito obrigado pela presença, tá? Muito obrigado mesmo. Obrigado a vocês. E,
meu amigo Gabriel Koch, né, o mago da arquitetura de software, a gente tem que parar com essa mania. Esse é um ponto importante, né, Gabriel. A gente tem que parar, pessoas de aplicação têm que parar de tentar resolver tudo na aplicação. Se tem uma coisa que a gente está vendo e aprendendo cara, o banco de dados resolve muita coisa, a nuvem resolve muita coisa, a infraestrutura resolve muita coisa. Você não precisa resolver só em código, até porque no banco tem gente que escreveu código e gente com mais tempo e mais qualidade que você. Então, assim, confia no código que o pessoal do banco escreveu. Eu digo o seguinte, que não só isso, mas depois de conhecer a fundo o trabalho de ambos aqui, e a gente está trabalhando em alguns projetos, o meu dia a dia muda. Então, eu só tenho a agradecer muito a vocês e a Exímia como um todo, né? Porque esse ambiente que nós temos na Exímia de ter pessoas nesse autoconhecimento específico é único. Então, eu só uso view materializado hoje por causa desses dois. Até porque antes eu achou que era pecado. Antes eu achava que eu estava matando o urso ou alguma coisa, mas então, realmente, muito obrigado e é sempre um prazer a gente estar batendo esses papos e fazendo, por brincadeiras à parte, esses confrontos de aplicação em banco de dados, mas a ideia não existe nós e eles. Não. É engenharia como um todo. Tem um economista que é o Ashbeck que falou que você só consegue resolver um mundo complexo, né, de variedade, que a variedade vem a complexidade, com variedade, né, com repertório. Né? Então, é importante você conversar com gente que tem repertório. Se todas as ferramentas que se você só tem uma ferramenta, você só consegue resolver um tipo de problema. Né? Então, ter ferramentas, ter conhecimento para resolver problemas de forma específica faz diferença. E a você que nos acompanha até aqui, quero te agradecer demais pela companhia. Sempre muito, muito bom, né, saber que eventualmente a gente leva conteúdo para gente interessada. Gente como a gente, que gosta de desenvolver software para fazer impacto nos negócios, mas do jeito certo. Né? Porque é esse o jeito, né? A gente precisa, no final do dia, tornar mais fácil, mais barato, aquilo que a gente faz todo dia. Para quê? Para reduzir custo, reduzir risco de fazer mudança. Tem que ser mais fácil e mais barato alterar software. Se tá doendo, tá errado. Pensa nisso. Se tá doendo, tá errado. Certo? Então, era isso. Muito obrigado a você e até a próxima. Valeu, até a próxima. Valeu. Valeu.